Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 2341. Um Eterno. Um Deus que vive além do nosso mundo? O Patriarca San repetiu as palavras de Yuan com um olhar de estupefação no rosto. Isso é, assim que o Patriarca San abriu a boca para falar novamente, ele congelou abruptamente, um olhar de dor excruciante distorcendo seu rosto. Argue. O Patriarca San desabou no chão, gemendo enquanto veias saltavam em seu rosto enquanto ele lutava para suportar a dor. Vendo isso, Yuan reafirmou que aprender sobre os Eternos exigia sacrifício. No entanto, isso apenas o deixou mais confuso. Por que San Houxi e Rinxia não experimentaram isso? Ele se perguntou internamente. A dor desapareceu alguns momentos depois, e o Patriarca San encarou Yuan com intenção assassina logo depois. Que diabos foi isso? O que você fez comigo? Ele exclamou enquanto pulava para os pés e agarrava Yuan pelo colarinho. Essa foi a sensação de sua longevidade sendo sacrificada à força, o preço pelo conhecimento proibido. Yuan respondeu calmamente. A maioria das pessoas morre apenas aprendendo sobre a existência deles. Você é insano? Por que você revelaria tal informação para mim então? E se eu tivesse morrido? O Patriarca San rugiu. Yuan sorriu e disse, eu disse a você porque você perguntou. Mas não se preocupe, havia quase zero chance de você morrer com isso. Afinal, como um cultivador de Ascensão de Deus, você tem muita longevidade. Ascensão de Deus. O que é isso? O Patriarca San franziu a testa. Ah, certo. Vocês ainda chamam de Reino de Deus, Yuan murmurou após perceber seu erro. Ele começou a explicar. Você pode conhecer como Reino de Deus. Mas você não está nem perto de se tornar um Deus real. Existem 9 níveis que você deve ascender antes de alcançar a divindade verdadeira. Por isso chamamos de Reino de Ascensão de Deus em vez de Reino de Deus. O Patriarca San encarou Yuan com um olhar de descrença. Apenas quem diabos é você? E onde você adquiriu tal conhecimento profundo? Ele perguntou com uma voz trêmula enquanto sua compreensão sobre Tianyang se estilhaçava rapidamente. Eu sou do futuro, Yuan brincou casualmente. O que diabos você é? Yuan interrompeu de repente. Vamos seguir em frente. O esclarecido está nos esperando, certo? Não deveríamos fazê-lo esperar muito tempo. O Patriarca San só pôde assentir silenciosamente com a cabeça e continuou guiando Yuan para o Salão Celestial. Alguns minutos depois, eles chegaram à enorme mansão conhecida como Salão Celestial. Este lugar é o Palácio Celestial. Embora fosse menor e um pouco diferente, Yuan reconheceu imediatamente o lugar, já que ele havia feito uma matança não muito tempo atrás no mesmo lugar. Quando entraram, Yuan confirmou que o lugar era o Palácio Celestial porque tinha o mesmo design. Logo, eles chegaram à majestosa porta dupla no final do salão. No entanto, o Patriarca San não bateu na porta e apenas ficou lá em silêncio. Isso continuou por um minuto inteiro antes de Yuan perguntar em voz alta. Você não vai dizer a ele que chegamos? O Patriarca San virou-se para olhá-lo nos olhos e respondeu com um rosto sério. Não podemos perturbar o esclarecido, pois ele pode estar recebendo uma adivinhação a qualquer momento. Você está me dizendo que teremos que esperar aqui por ele sair em um momento que só Deus sabe? O Patriarca San assentiu calmamente. Esse bastardo louco. Yuan suspirou internamente. De repente, o Patriarca San enfiou a mão no bolso e recuperou um talismã de comunicação de Jade. Após ouvir a mensagem que acabará de receber, ele disse a Yuan, tenho que sair por enquanto. Não perturbe, sob nenhuma circunstância, o esclarecido enquanto eu estiver fora. Ok. Yuan assentiu obedientemente. Depois que o Patriarca San partiu, Yuan esperou mais 2 minutos inteiros antes de se aproximar da porta e, sem hesitação, bater nela. Após alguns momentos de silêncio, as portas duplas se abriram abruptamente o suficiente para uma pessoa sair, e uma voz clara e descontente ressoou. O Patriarca San não acabou de lhe dizer para não me perturbar? Que bastardo impaciente e rude. Um momento depois, uma silhueta emergiu do brilho divino que passava pelo espaço aberto, e os olhos de Yuan se estreitaram enquanto ele focava no rosto que estava completamente bloqueado por um véu e capuz. Posso mandar executá-lo por me perturbar, sabe? Disse o esclarecido. Yuan deu de ombros e perguntou. Quanto tempo você pretendia me fazer esperar? Algumas décadas, o esclarecido respondeu sem hesitação. Yuan riu, então fiz a escolha certa. Você realmente vai me executar por isso? O esclarecido permaneceu em silêncio por um momento antes de responder. Não, pelo menos não agora. Ele se virou e desapareceu dentro da Câmara Celestial. Siga-me. Temos muito sobre o que conversar. Yuan seguiu-o para dentro da sala. Ao entrar na Câmara Celestial, Yuan viu-se cercado por estrelas cintilantes em um fundo preto como breu. Você sabe que tipo de lugar é este? O esclarecido questionou de repente enquanto olhava para o vazio. O céu estrelado, o mundo além do nosso céu. O esclarecido virou-se para enfrentar Yuan e disse, verdade, é um mundo além do nosso, mas eu o chamo de domínio celestial, pois ele é possuído e governado pelos deuses. Ele continuou, não só o domínio celestial pertence a eles, este mundo em que vivemos também pertence. Não somos nada além de insetos aos olhos deles. O que você está tentando sugerir? Yuan perguntou com uma sobrancelha arqueada. Que é normal obedecermos e servirmos a eles. Então tenho uma proposta para você. Junte-se a mim e sirva ao meu Deus, Bara. Yuan suspirou alto. Eu estava me perguntando que bobagem você diria, e é mais patético do que eu esperava. Bobagem? Patético? O esclarecido franziu a testa. Você também não está servindo a um deus? Caso contrário, como mais você teria derrotado o imperador gigante, que era apoiado por Zaaran? Ele perguntou. Yuan ponderou por um momento antes de responder. Embora eu tenha uma conexão com o Eterno, eu não diria que estou servindo a ele. O esclarecido ficou em silêncio diante de suas palavras. Capítulo 2342.
Após um momento de silêncio, o esclarecido falou com uma voz trêmula. Se você não está servindo ao Eterno, então você está alegando estar em pé de igualdade com eles? No entanto, antes que Yuan pudesse responder, o esclarecido explodiu de raiva e rugiu alto. Blasfêmia! Os deuses estão acima de nós. Os únicos iguais que eles têm são uns aos outros. Yuan deu de ombros. Eu não diria que somos iguais, mas definitivamente não estou trabalhando para eles também. Ele teve um desejo de dizer que os Eternos estavam abaixo dele para ver como o esclarecido reagiria, mas decidiu não causar problemas desnecessários. O esclarecido encarou por um bom momento antes de falar novamente. O Deus com quem você esteve em contato. Qual é o nome dele? Desculpe, mas ele me disse para não revelar a ninguém, especialmente se eles já estiverem trabalhando para outro Eterno. Claro, era uma mentira, já que Shura nunca disse tal coisa. No entanto, o esclarecido não questionou e então disse, mesmo que você esteja em contato com outro Deus, isso não muda as ordens do meu Deus de recrutá-lo. Ah? Yuan ergueu uma sobrancelha com essa situação inesperada. Seu Eterno quer me recrutar? Estou ouvindo. Ele não recusou imediatamente, já que isso ajudaria a aprender mais sobre o Eterno por trás do esclarecido. O esclarecido chupa os dentes ao ver o entusiasmo inesperado de Yuan. Eu pensei que você não quisesse servir aos deuses. Ah? Quando eu disse isso, eu apenas respondi à sua pergunta que eu não estava servindo a um. Eu nunca disse que nunca serviria a um. Eu não acredito em você. Então, quando poderei falar com seu Deus? Yuan então perguntou. Quem diabos você pensa que é? Você acha que pode falar com meu Deus quando quiser? Infelizmente para você, meu Deus falará com você quando estiver pronto, e você não poderá forçar seu caminho como fez comigo. Relaxe. Estou apenas fazendo uma pergunta. Você é sempre tão agressivo? Ou você simplesmente não gosta de mim por algum motivo? Yuan olhou para ele com um olhar inquisitivo. Toda a sua existência me irrita. O esclarecido admitiu. Eu não sei porquê, mas quando olho para você, todo o meu ser sente nojo. Mesmo agora, estou resistindo à vontade de vomitar. Mas esta é a primeira vez que nos encontramos. Ou minha primeira impressão foi realmente tão ruim? Yuan se perguntou em voz alta. De qualquer forma, se seu Deus não vai falar comigo agora, não tenho motivos para ficar, então estarei de partida. Espere. O esclarecido o interrompeu de repente. Quem disse que você podia ir embora? Você quer que eu fique? Eu pensei que minha existência o enojasse. Se eu fosse você, eu gostaria que eu fosse embora o mais rápido possível. Por mais que eu queira que você saia da minha vista, ainda tenho algumas perguntas para você, ele disse. Não posso dizer que serei capaz de responder a todas as suas perguntas, mas sinta-se à vontade para fazê-las. Qual é o seu relacionamento com o Imperador Gigante e o Deus por trás dele? Uma pergunta difícil logo de cara, hein? Yuan sorriu. Ele era um amigo meu. Nos conhecemos muito antes de ele conhecer o Eterno. Quanto ao Eterno, não tenho nenhum relacionamento com ele. Então por que você matou o Imperador Gigante? Você está me perguntando por que salvei o mundo da invasão dele? Você teria feito isso se eu não tivesse intervindo? Yuan perguntou. O esclarecido permaneceu quieto por um momento antes de responder com uma voz clara. Claro, eu teria impedido. Na verdade, se você tivesse esperado um dia a mais, eu já teria cuidado dele. E como você teria feito isso? Yuan insistiu. Isso ainda importa? O esclarecido balançou a cabeça, recusando-se a explicar mais. Ouvindo sua resposta, Yuan não pôde deixar de rir internamente. De qualquer forma, como você derrotou o Imperador Gigante? O esclarecido continuou a perguntar. Eu cortei a cabeça dele fora. Tão simples assim? Ouvi dizer que nem 6 cultivadores do reino de Deus trabalhando juntos foram capazes de penetrar sua pele, muito menos feri-lo. O que posso dizer além de que sou simplesmente mais forte do que eles? Então como? O esclarecido interrompeu sua frase de repente. Após uma breve pausa, ele continuou. Meu Deus exigiu sua audiência. Vou conectá-lo a eles agora. Não se mova. O esclarecido ergueu o braço de repente e murmurou algo antes de tocar a testa de Yuan. No momento seguinte, Yuan viu-se pairando diante de uma entidade massiva que o observava de muitos anos-luz de distância. Então você é o mortal que arruinou os planos de Zaaran. Você é muito mais fraco do que eu esperava. Você realmente derrotou o fantoche de Zaaran? Yuan estudou o Eterno diante dele com um olhar calmo. Entendo. Então você é quem apoia o esclarecido, Bara. Os olhos de Bara se arregalaram quando Yuan o chamou pelo nome, embora este fosse seu primeiro encontro. Por que você sabe meu nome? Zaaran lhe disse? Ou foi o Eterno por trás de você? Bara perguntou. Sem que Bara soubesse, Yuan sabia seu nome porque já o havia enfrentado antes, inclusive colocando-o em um sono profundo. Yuan ignorou a pergunta de Bara e continuou perguntando. Onde estão os outros? Os outros? Que bobagem você está vomitando. Entendo. Então ele ainda está trabalhando sozinho neste momento. Esqueça, ele disse em voz alta um momento depois. Responda a minha pergunta, mortal. Quem lhe deu meu nome? Se você ousar me ignorar novamente, eu apagarei da existência. Foi Zaaran. Yuan mentiu com um rosto calmo. Bara estreitou os olhos para Yuan. Você tem uma atmosfera estranha ao seu redor. Você é claramente mortal, mas estou sentindo algo diferente de você. Quem é o Eterno a quem você serve? Eu não sirvo a nenhum Eterno, pelo menos não ainda. Então quem é o Eterno que está apoiando você? Saaruk, Yuan disse com um sorriso no rosto. O quê? Saaruk? Eu pensei que aquele bastardo não estivesse interessado neste lugar. Bara exclamou com uma voz surpresa. Capítulo 2343. Aquele Saaruk. Ele é muito mais astuto do que eu esperava. Ele faz com que pareça um idiota, mas está realmente tramando pelas nossas costas. Bara murmurou. Ele então se concentrou em Yuan e falou, em vez de trabalhar para Saaruk. Por que você não trabalha para mim? Não sei o que Saaruk lhe prometeu, mas posso lhe prometer este mundo e autoridade ilimitada. Farei de você seu governante supremo, sem igual e acima de todos os seres vivos que caminham sobre esta terra. Essa é uma oferta tentadora, considerando que Saaruk não me prometeu nada além de alguns de seus poderes. Bara riu dessas palavras e continuou. Nesse caso, você deveria definitivamente abandonar aquele idiota e vir trabalhar para mim. Na verdade, é apenas uma questão de tempo até conquistarmos este mundo, não com força como Zaaran, mas com estratégia e fé.
É por isso que você tem formado uma aliança com todos? Yuan já sabia dos planos deles, mas ainda perguntou a si mesmo. De fato, este plano começou muito antes da interferência de Zaaran. Embora tenha sido um movimento arriscado, fiz seu fantoche matar alguém dos 3 pilares do céu, forçando as mãos de Zaaran. As sobrancelhas de Yuan se contraíram ligeiramente após ouvir essa revelação. É por isso que Kulas entrou em fúria, mesmo quando eu estava perto dele naquela época. Então foi obra desse bastardo. O que você teria feito se eu nunca tivesse intervindo? Yuan perguntou de repente. Eu tenho meus próprios meios, disse Bara com um sorriso misterioso em seu rosto. E quanto ao iluminado então? Se vou ser sem igual, isso deve incluir ele, sabe? Hahaha. Não há problema nenhum. Ele pode ficar um pouco irritado, mas não há nada que ele possa fazer a respeito. Então você simplesmente vai descartá-lo assim? Yuan zombou. Como devo trabalhar com alguém que não hesita em jogar fora seu próprio peão? Eu não vou descartá-lo. Ele ainda é útil e há outras coisas que ele pode fazer por mim. Se você está preocupado que eu possa fazer o mesmo com você, não precisa se preocupar, já que você é incontáveis vezes melhor do que aquele garoto. No entanto, você ainda precisa provar seu valor. Yuan ponderou por um momento antes de assentir. Tudo bem, vou trabalhar com você por enquanto. O que você quer que eu faça? Quero que você supere a autoridade do iluminado dentro dos 3 pilares do céu. Superá-lo? Isso não será simples. Yuan murmurou. Bara riu. Nunca disse que seria fácil. Você realmente pensou que eu apenas entregaria tudo a você? Se você quer a posição dele, terá que tomá-la por conta própria. Ele continuou calmamente, dito isto sem uma vantagem. Seria impossível para você. Ele acumulou imensa influência e fé ao longo dos anos, enquanto você não é nada mais do que um estranho que apareceu do nada. 10.000 anos. Farei com que o iluminado não possa interferir com você por 10.000 anos, então tente o seu melhor para derrotá-lo nesse tempo. Então ele também estará ciente da nossa pequena competição? Yuan perguntou. Claro. Muito bem. Eu aceito o desafio. Vejo você novamente em 10.000 anos, se você ainda estiver vivo até lá. No momento seguinte, Yuan encontrou-se de volta na Câmara Celestial com o iluminado. O que você falou com meu Deus? O iluminado questionou imediatamente. Você deveria perguntar a ele você mesmo. O que você é? O iluminado parou seu discurso de repente e permaneceu lá em silêncio, quase como se estivesse em transe. Então é assim que parece quando estou falando com o Eterno. Yuan pensou consigo mesmo, já que esta era sua primeira vez vendo alguém em uma conversa com um. Momentos depois, o iluminado começou a se mover novamente. Então você ousa cobiçar minha posição. Ele rosnou sua voz baixa e selvagem, como uma fera ameaçada. Não foi minha ideia, mas do seu Deus, sabe? Não me importo. Nunca entregarei minha posição para alguém como você. O iluminado rugiu enquanto avançava repentinamente contra Yuan. Yuan deu um passo para o lado casualmente, fazendo com que o iluminado tropeçasse e batesse no chão. Yuan estreitou os olhos para ele. Durante a queda, o véu e o capuz do iluminado haviam escorregado, revelando seu rosto. Imperador Celestial. Yuan reconheceu instantaneamente seu rosto bonito. O iluminado acabou sendo o primeiro imperador celestial. No entanto, Yuan não ficou surpreso nem um pouco, como se já suspeitasse disso quando não conseguia sentir nenhum cultivo do iluminado. Eu estava me perguntando por que não conseguia sentir seu cultivo. Pensar que você é apenas um mero mortal. Yuan falou com um sorriso frio. A expressão do iluminado empalideceu. Que bobagem você está dizendo? Estou apenas ocultando meu cultivo. Ele gritou, o pânico surgindo em sua voz enquanto tentava desesperadamente esconder a verdade. Infelizmente para ele, suas mentiras não tinham peso com Yuan, que já sabia a verdade. Yuan alcançou repentinamente seu pescoço e o arrastou para fora do chão e para o ar. Foi-me dado 10.000 anos para substituí-lo. No início pensei que seria bastante difícil. Mas agora, não preciso nem de um dia, já que posso simplesmente substituí-lo matando você. Ele falou com uma voz fria. Vê, você não se atreveria. Se você me matar, os 3 pilares do céu e metade do mundo se tornarão seus inimigos. Nesse ponto, você não poderá mais governar o mundo. Yuan ficou em silêncio por um momento antes de soltá-lo. Não se preocupe. Seria fácil demais e entediante simplesmente matar você, ele disse com uma voz sombria. Quero que você observe enquanto eu usurpo lentamente sua autoridade e substituo você. O iluminado encarou Yuan com olhos lacrimejantes enquanto estava deitado no chão, mas não havia nada que ele pudesse fazer, já que Bara o proibiu de interferir com Yuan pelos próximos 10.000 anos. Capítulo 2344. Vê você. Eu proíbo. O iluminado mordeu os lábios para resistir ao seu medo e gritou com Yuan. Esta posição pertence a mim. Trabalhei sem parar por mais de 100.000 anos para alcançar meu status atual. Quem diabos é você para simplesmente aparecer e tentar tirar isso de mim? Você não merece. Yuan riu e respondeu. Você acha que merece esta posição? Se não fosse pelo Eterno, você nem estaria vivo agora, seu idiota. E tudo que você faz é dar ordens às pessoas e transmitir a mensagem do Eterno, fingindo ser o enviado do céu. Se você pensar sobre isso, você realmente não fez nada que mereça sua posição. Por isso seu mestre quer que eu, alguém mais competente e útil, substitua você. O rosto do iluminado perdeu a cor. Mesmo que Yuan ainda não tivesse começado a usurpar sua posição, o mero peso de sua presença era suficiente para fazê-lo se sentir ameaçado. Pior ainda, Yuan tinha o apoio de Bara, enquanto ele próprio estava proibido de agir, forçado a ficar de lado e observar enquanto Yuan o substituía lentamente. Seja um bom garotinho e fique aqui. Tenho muito o que fazer. Yuan virou-se e começou a seguir em direção à saída. Vendo isso, o iluminado correu para bloquear a porta com seu próprio corpo, braços abertos e tudo. Como é fofo. Yuan riu antes de caminhar ao redor dele. Não há nada que você possa fazer para me deter, então apenas sente-se e aproveite qualquer tempo que lhe resta nessa posição. O iluminado tremeu. Não, eu nem realizei meu sonho de ser o governante supremo deste mundo ainda. Não há como eu deixar você tirar isso de mim. O iluminado então falou com um olhar determinado em seu rosto. Eu posso não ser capaz de interferir diretamente com você, mas não é como se não houvesse nada que eu pudesse fazer. Enquanto isso, o patriarca San retornou ao salão celestial após resolver seus negócios. O quê? Ele se foi? Ele ficou perplexo ao encontrar Yuan desaparecido do salão celestial. Ele partiu.
ou entrou na Câmara Celestial para se encontrar com o Iluminado. O Patriarca Sam ponderou por um momento antes de abandonar seu último pensamento, já que não havia como o Iluminado convidar alguém para sua câmara. Afinal, nem mesmo eu estive dentro da Câmara Celestial. Patriarca Sam balançou a cabeça. Assim que ele estava prestes a se virar e sair em busca de Yuan, as portas duplas se abriram e duas figuras emergiram da luz. Os olhos do Patriarca Sam se arregalaram em descrença quando o rosto de Yuan apareceu claramente. No entanto, seu choque não terminou aí. O Iluminado estava parado logo atrás dele, seu véu e capuz haviam desaparecido, seu rosto totalmente exposto. Sua Majestade. Apesar de seu choque, o Patriarca Sam cumprimentou subconscientemente o Iluminado. Yuan levantou uma sobrancelha pela maneira como o Patriarca Sam se dirigiu ao Iluminado, como se ele já fosse o Imperador Celestial. Sua Majestade? Yuan olhou para o Iluminado e zombou dele. Mesmo que você ainda não tenha unificado o mundo? Cale-se. Patriarca Sam levantou a cabeça para encará-los com uma expressão confusa. Tian Yang, vê você? Yuan percebeu rapidamente porque o Patriarca Sam estava encarando-o em descrença e sorriu. Não se preocupe, tornamo-nos melhores amigos. Yuan envolveu repentinamente seu braço ao redor dos ombros do Iluminado como se fossem melhores amigos. Tire suas mãos imundas de mim, seu bastardo louco. O Iluminado empurrou rapidamente o braço de Yuan para longe. Tian Yang, o que você fez? Patriarca Sam exclamou com raiva. Tocar em sua majestade é proibido e punível com a morte. Você vai me executar por tocar em você, sua majestade. Yuan perguntou ao Iluminado com um sorriso frio. Vá em frente e me execute. Eu matarei você antes que isso aconteça. Yuan falou repentinamente usando transmissão de voz, fazendo com que o Iluminado tremesse de medo. Sua majestade. Patriarca Sam encarou. Após um momento de silêncio, o Iluminado falou, está tudo bem. O quê? Patriarca Sam quase não conseguia acreditar em seus ouvidos. O que eu disse? Somos melhores amigos. Yuan riu. Afinal, eu também me tornei o enviado do céu após falar com o próprio céu. O que? O Iluminado e o Patriarca Sam exclamaram. Este bastardo astuto. Eu não pensei que ele me usaria para se transformar no enviado do céu. O Iluminado gritou interiormente após perceber seu erro. Por que você está tão surpreso? Yuan perguntou ao Iluminado. Nós acabamos de terminar de falar com o céu. Ou você está dizendo que estou mentindo? O Iluminado rangeu os dentes. Se ele invalidasse a alegação de Yuan, ele estaria interferindo com Yuan e negando a vontade do céu. Em outras palavras, desafiando as ordens de Bara. É verdade. Ele falou com uma voz trêmula. Ele falou com o céu e recebeu sua aprovação. E isso é. Patriarca Sam ficou sem palavras. Yuan não pôde deixar de rir interiormente. Imperador Celestial, você é muito jovem e ingênuo agora, tornando incrivelmente fácil manipular você. Tendo passado a maior parte de seu tempo isolado dentro da Câmara Celestial e raramente interagindo com outros, o Iluminado carecia de experiência real. Além disso, uma vida inteira de autoridade absoluta o deixará cercado por uma frágil parede de segurança percebida. No entanto, essa mesma fragilidade significava que uma vez que alguém estilhaçava essa ilusão e entrava em seu domínio pessoal como uma ameaça, ele não tinha ideia de como responder e entrava em pânico facilmente. Além disso, Yuan já havia incutido medo no Iluminado com uma ameaça genuína de morte, tornando ainda mais difícil para ele pensar com clareza. Yuan aproveitou esta situação e falou novamente, não apenas recebi a aprovação do céu, mas também recebi muitas adivinhações do céu que me permitirão unificar o mundo dentro de 10.000 anos. O quê? Isso é impossível. O Iluminado exclamou. Yuan olhou para ele com um rosto intrigado e disse, o céu não lhe contou? Acho que o céu está realmente desapontado com seu desempenho decepcionante, por isso pediu que eu assumisse o controle. Vê você? O Iluminado rangeu os dentes e tremeu de raiva, mas sua mente estava muito confusa para pensar em uma resposta adequada. Capítulo 2345. Patriarca Sam observou Yuan e o Iluminado com uma expressão pasma, já que nunca tinha visto ninguém falando e tratando o Iluminado como um igual. Na verdade, Yuan até parecia superior aos olhos do Patriarca Sam. Havia apenas algo nele que fazia a presença do Iluminado parecer mais fraca do que o habitual. Patriarca. Yuan chamou de repente. Sim? Patriarca Sam respondeu apressadamente após sair de seu torpor. Sua Majestade. Ele adicionou após uma breve pausa. Sua Majestade? Yuan franziu a testa. Eu pareço um imperador para você? Apenas continue me chamando como antes. Como desejar, Sênior Tian. Embora Yuan tivesse acabado de anunciar sua posição como enviado do céu, sua presença e confiança eram tão avassaladoras que o Patriarca Sam o tratou subconscientemente como se ele fosse o Iluminado. De qualquer forma, quero que você convoque todos na família, para que eu possa anunciar oficialmente minha presença a toda a família. Farei com que todos se reúnam na Assembleia Celestial o mais rápido possível. Patriarca Sam reconheceu. Você pode sair agora, disse Yuan. Sim. Patriarca Sam não se demorou para fazer mais perguntas e desapareceu num piscar de olhos. Assim que ficaram sozinhos novamente, o Iluminado amaldiçoou Yuan. Como você ousa me usar como um trampolim, seu maldito bastardo? Yuan deu de ombros. Se você não quer que eu use você como um trampolim, você é livre para render sua posição para mim. Posso até prometer deixar você viver em paz pelo resto de sua vida. Você espera que eu me renda a um ninguém como você? Em seus sonhos. O Iluminado rugiu, uma chama feroz queimando em seus olhos. Mesmo que eu não possa interferir diretamente com você, ainda posso continuar a expandir minha influência. Farei com que você nunca me derrote, não importa o quanto você tente e prove meu valor para Deus. Yuan colocou abruptamente uma mão na cabeça do Iluminado e começou a esfregá-la ferozmente, bagunçando seu cabelo como o irmão mais velho e intimidando o irmão mais novo. Boa sorte com isso, ele riu alto enquanto deixava o salão celestial, deixando o Iluminado tremendo de raiva. Sério,
De onde em nome de Deus veio um bastardo desses? O iluminado cerrou os punhos e rangeu os dentes com a própria existência de Yuan, sentindo emoções que ele nunca soube que existiam antes, principalmente raiva. Após partir, o patriarca San convocou todos os membros das 3 famílias para a Assembleia Celestial usando o sino de convocação, um instrumento reservado apenas para emergências. O toque do sino ecoou pelo continente sagrado, enviando choque a todos que o ouviram. Este som é o sino do céu. Quem diabos tocou nele? Não foi usado nem durante nossa guerra com a raça gigante, mas está sendo usado agora? O que em nome do céu aconteceu? Todos, parem o que estiverem fazendo e sigam para a Assembleia Celestial. Em apenas algumas horas, dezenas de milhares de pessoas dos 3 pilares do céu reuniram-se na Assembleia Celestial. Seja um mero servo ou um ancião de alto escalão, todos tinham que estar lá sem exceção. Patriarca San, você foi o responsável por tocar o sino celestial? Uma bela mulher de meia idade questionou-o. De fato, eu toquei o sino celestial. É melhor você ter uma boa explicação para isso, Patriarca San. Outra voz ressoou. Acalme-se, Patriarca Ji. Tudo será explicado em um momento. No entanto, não serei eu quem falará. Espere um segundo. A mulher de meia idade que o questionou anteriormente percebeu algo e perguntou, isso está relacionado à sua majestade, o iluminado? Toda a atmosfera mudou ao ouvir o nome do iluminado. Patriarca San respondeu apenas com um aceno silencioso. Agora que sabiam que o iluminado estava envolvido, ninguém ali ousou fazer mais perguntas. Algum tempo depois, uma figura apareceu na plataforma ao lado do Patriarca San. Quem diabos é esse? E por que ele está parado aí? Entre as milhares de pessoas ali, apenas algumas reconheceram o rosto de Yuan, então a maioria estava intrigada com sua aparição aleatória. Olá a todos. Meu nome é Tian Yang, e fui eu quem chamou vocês. Yuan não perdeu tempo e apresentou-se imediatamente. No entanto, antes que ele pudesse dizer outra palavra, alguém gritou Tian Yang, quem porra é esse? Saia daí. Sua Majestade, o iluminado estará aqui em breve. Muitas outras vozes seguiram logo depois, todas amaldiçoando Tian Yang. Vendo isso, o Patriarca San, sem dizer uma palavra, liberou sua base de cultivo e atacou aqueles que tinham acabado de falar, matando-os instantaneamente no local. Patriarca San, os chefes de família e anciãos exclamaram em choque após testemunharem sua resposta súbita e brutal, especialmente porque a primeira vítima a falar era na verdade um ancião de alto escalão. O que significa isso? Por que você matou o ancião Wu? Patriarca Ji exigiu uma resposta, já que o ancião Wu era de sua família Ji. Aqueles que se atrevem a interromper e desrespeitar o enviado do céu serão executados no local. Patriarca San declarou. O quê? Todos ali exclamaram em choque. Mas o iluminado nem está presente. E eles estavam falando com. Eles olharam para Yuan, que estava parado calmamente diante deles com rostos confusos. Deixe-me terminar, Yuan disse antes de continuar, falei com o céu e fui aceito como seu segundo enviado do céu. O silêncio ondulou pela multidão após sua declaração como um segundo enviado do céu. Alguém levantou a mão de repente. Yuan apontou para ele e perguntou, o que é isso? Eu sou o patriarca da família Tian, Tian Liumin. Gostaria de lhe perguntar, como isso aconteceu? E você tem provas? Mesmo que eu queira acreditar em você, é simplesmente muito repentino e difícil de acreditar, especialmente porque esta é a primeira vez que muitos de nós ouvimos falar de você. Uma boa pergunta. Permitam-me explicar tudo desde o início, disse Yuan. Inicialmente vim aqui para verificar San Hoshi, minha parceira. No entanto, também estava curioso sobre o iluminado, então pedi que ele se encontrasse comigo. San Hoshi? Sua parceira? A multidão já estava em choque, e Yuan estava apenas começando. Capítulo 2346. O iluminado, talvez tendo sentido algo familiar dentro de mim, concordou em me encontrar, até me convidando para entrar em sua câmara celestial para conversar. Yuan continuou, salpicando um pouco de absurdo em sua verdade, fazendo parecer como se o iluminado já soubesse que ele se tornaria o segundo enviado do céu. No momento em que entrei na câmara celestial, senti uma aura celestial descer sobre mim, e foi quando conheci e tive uma conversa com o céu. Que queria que eu fosse seu segundo enviado porque o iluminado estava carente de algo que eu possuía. O iluminado está carente? Isso é blasfêmia. O patriarca Ji exclamou em descrença. É por causa de sua majestade que podemos viver pacificamente. Suas contribuições para este mundo são infinitas, e ele também foi o primeiro a descobrir o que celestial. Yuan respondeu calmamente, eu não estou negando as conquistas do iluminado. Infelizmente não foi o suficiente para satisfazer o céu, por isso estou aqui agora. Ele estreitou os olhos levemente e continuou, ou você está refutando a vontade do céu? E essa não era minha intenção, o patriarca Ji engoliu em seco nervosamente. A matriarca Tian levantou a mão de repente e perguntou, você tem alguma prova para sustentar sua alegação de ser o segundo enviado do céu? Yuan virou-se para olhar para o patriarca San e disse, o patriarca San é minha prova, pois ele estava lá como testemunha. O patriarca San assentiu e revelou quando eu estava no salão celestial, observei ele e o iluminado emergirem da câmara celestial juntos. Não apenas isso, mas o iluminado também o tratou como um igual, até mesmo removendo seu capuz e véu facial. Se você duvida das minhas palavras, estou disposto a fazer um juramento. Mas isso apenas prova que ele entrou na câmara celestial com o iluminado e eles se conheceram. Isso de forma alguma, prova que ele foi escolhido pelo céu para ser seu segundo enviado. O patriarca Tian disse com um olhar de dúvida no rosto. Yuan então perguntou, nesse caso, posso perguntar como o iluminado provou a si mesmo? Um dos anciãos respondeu de imediato, sua majestade revelou inúmeras técnicas de cultivo e receitas de pílulas através da vontade do céu. Conhecimentos que nunca existiram antes, impulsionando o mundo do cultivo a saltos e passos. Só isso? Yuan perguntou com uma sobrancelha levantada, claramente não impressionado. Ele também receberia ocasionalmente profecias, visões do futuro. O ancião acrescentou apressadamente. Nossa guerra com a raça gigante é um dos muitos exemplos disso. Embora Yuan pudesse argumentar contra essas afirmações, ele decidiu não se expor como alguém tentando desafiar o iluminado por enquanto. E em vez de refutá-los, ele disse, se são apenas receitas de pílulas e técnicas de cultivo, eu também recebi muitas delas do céu. E estou disposto a compartilhá-las para provar a mim mesmo.
Como alguém que viveu múltiplas vidas e tem centenas de milhões de anos de experiência, não havia ninguém neste mundo que possuísse tanto conhecimento quanto ele, nem de perto. Como sabemos que essas técnicas e receitas de pílulas são verdadeiramente do céu? E se você as criou sozinho? Outro ancião questionou de repente. Quando o Iluminado compartilhou suas técnicas, ele não tinha nem 100 anos, então era impossível para ele tê-las preparado de antemão. Você, por outro lado, teve muito tempo. Após um momento de silêncio, Yuan suspirou e disse, sabe de uma coisa? Tenho um método melhor para provar a mim mesmo. Dê-me um momento. Já volto. Antes que alguém pudesse dizer mais uma palavra, Yuan desapareceu da plataforma como um fantasma. Minutos depois ele retornou, mas não estava sozinho, e ele havia retornado com o Iluminado ao seu lado. Vê Vossa Majestade. Todos ali abaixaram subconscientemente a cabeça no momento em que perceberam que era ele, por isso não conseguiram ver a raiva em seu rosto. Iluminado, meu caro amigo, Yuan disse em voz alta. Por que você não serve como minha prova e diz a todos aqui que o céu me escolheu como seu segundo enviado? Você sabe o que acontecerá se você recusar, certo? Yuan disse então a ele usando transmissão de voz. Eu vou aleijá-lo na frente de todos antes de matá-lo como um porco. O Iluminado começou a tremer, a ameaça destruindo sua determinação enquanto todo pensamento de resistir a Yuan desaparecia em um instante. É verdade. O céu o escolheu como seu segundo enviado. Mesmo não sendo forçado a mentir ou algo do tipo, o Iluminado ainda se sentia enojado, como se tivesse acabado de pisar em merda. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer agora a não ser suportar. Apenas espere, seu bastardo. Vou me certificar de retribuir essa humilhação 1000 vezes, não importa quanto tempo leve. Ele amaldiçoou internamente. Com a confirmação do Iluminado, qualquer dúvida sobre a identidade de Yuan foi lavada, e ele foi rapidamente aceito como segundo enviado do céu pelos 3 pilares do céu. Yuan dispensou todos na assembleia, exceto os chefes de família, pouco tempo depois. Sei que isso pode ser repentino demais para vocês, mas é igualmente repentino para mim, então precisarei de algum tempo para me organizar. Entrarei em contato novamente quando estiver pronto, ele disse a eles. Leve o tempo que precisar, Vossa Majestade. Podem me tratar apenas como Sênior Tian. Não gosto de muita formalidade. Eu entendo. Sobre seus aposentos. Prepararemos algo mais adequado para você o mais rápido possível, disse o Patriarca San. Não há necessidade. Estou satisfeito com meu lugar atual. Como desejar. Algum tempo depois, Yuan retornou aos seus aposentos. Ao chegar, notou 2 pessoas paradas na porta. Uma delas era Jing Hui, e a outra era San Houxi, que havia emergido de seu isolamento pouco antes de Yuan entrar na Câmara Celestial. Yuan não ficou surpreso com sua aparição, já que ele anotou durante a assembleia. Faz um tempo, Hou. Preciso falar com você em particular. San Houxi interrompeu de repente, usando uma expressão séria no rosto. Ok. Sem dizer mais nada, eles entraram no prédio enquanto Jing Hui permanecia do lado de fora. O que há de errado? Você está chateada por eu ter vindo aqui? Yuan perguntou. No entanto, San Houxi não respondeu. Ela apenas ficou lá, inspecionando silenciosamente da cabeça aos pés. Houxi. Yuan ergueu as sobrancelhas, parecendo confuso com suas ações. Após mais um momento de silêncio, San Houxi falou com uma voz solene, vou direto ao ponto. Ela respirou fundo antes de continuar. Quem diabos é você? Os olhos de Yuan se arregalaram de surpresa com sua pergunta inesperada. O que você quer dizer? Sou eu, Tian. Pare aí mesmo, San Houxi disse secamente. Você pode parecer com Tian Yang e soar como ele, e pode ter convencido os outros, mas não vai me enganar. Yuan estava verdadeiramente perplexo com essa situação. Após ponderar um pouco, ele falou se eu não sou Tian Yang, então como sei sobre? Ele procedeu a recordar informações específicas sobre ela e o tempo que passaram juntos, algo que apenas os dois saberiam. San Houxi cerrou os dentes, encarando-o com fúria flamejante. O que diabos você fez com Tian Yang? Ela rugiu. Você roubou as memórias dele? Seu cultivo irrompeu enquanto ela falava, surgindo para fora sem restrição. Capítulo 2347. Acalme-se, Houxi. Yuan gritou com uma voz um tanto em pânico enquanto sua pressão avassaladora descia sobre ele como uma montanha desmoronando de cima. Nunca lhe dei permissão para usar meu nome, seu maldito impostor. San Houxi rebateu, sua aura tornando-se mais violenta e poderosa. Sério, o que diabos está acontecendo? Yuan chorou internamente, completamente perplexo e intrigado com a situação. Isso é parte do teste? Ele não conseguia pensar em outra razão pela qual San Houxi estava agindo assim. Vou lhe dar uma última chance. Identifique-se. E me diga o que você fez com Tian Yang. San Houxi gritou enquanto recuperava sua roda dourada, todo seu ser transbordando com imensa intenção de matar. Após um momento de silêncio, Yuan respondeu, meu nome é Yuan. Posso não ser o Tian Yang que você conhece, mas definitivamente sou Tian Yang. Que absurdo é esse? Ela zombou, recusando-se a acreditar nele. Isso o deixou perplexo, pois ele não conseguia pensar em nenhuma outra explicação que não soasse ainda mais louca. Eventualmente, Yuan suspirou e perguntou, como você sabe que eu não sou Tian Yang? Sua alma, ela respondeu calmamente. Nunca contei a ninguém, mas desenvolvi uma técnica que me permite ver a alma de outra pessoa, e sua alma é completamente diferente de Tian Yang. Não, na verdade é semelhante, mas é velha demais para ser Tian Yang. Minha alma, hein? Yuan murmurou. Então você pode dizer quantos anos minha alma tem? Ele perguntou então. Não posso, mas posso dizer que é velha. Na verdade, é muito mais velha do que qualquer coisa que já vi antes. Qual é a sua idade, afinal? Se estamos falando apenas da idade da minha alma, que experimentou várias reencarnações em múltiplas eras diferentes, pelo menos algumas centenas de milhões, suponho. Várias centenas de milhões de anos? Não pode ser. Duvido que este mundo seja tão velho. Ela exclamou.
Yuan deu de ombros. Não sei o que mais dizer a você. Sun Houxi ficou sem palavras, mas eventualmente perguntou, o que aconteceu com Tian Yang? Ele ainda está vivo? Bem, Yuan não tinha certeza de como explicar mais. Na verdade, assim que ele abriu a boca, o prédio inteiro tremeu violentamente. O que foi? Um terremoto? Sun Houxi olhou em volta. Não, isso não deveria ser possível. O continente inteiro é protegido por formações que impedem esses tipos de distúrbios. Yuan espalhou seu sentido divino, mas não conseguiu ver nada fora do comum. Alguns segundos depois, o prédio. Não, o mundo inteiro tremeu novamente. Isso foi causado por um eterno? Yuan se perguntou internamente. O tremor não parou. Na verdade, tornou-se mais frequente e violento. Yuan virou-se para olhar para Sun Houxi e disse, vamos adiar esta conversa para mais tarde. Agora, precisamos. Antes que ele pudesse terminar sua frase, a visão de Yuan ficou embaçada e ele se viu em um lugar familiar. O que foi? Ele estava de repente de volta dentro da escada para o céu. Tian'er, o que está acontecendo? Ele perguntou em voz alta. No momento seguinte, Tian'er emergiu do vazio com o rosto perturbado. Peço desculpas por interromper seu teste, mestre, mas temos uma situação, ela disse. Alguns encrenqueiros estão atacando a escada para o céu, ela prosseguiu explicando. O quê? Yuan ergueu uma sobrancelha. Sob circunstâncias normais, isso não seria motivo de preocupação, ela disse. Mas esta situação é diferente. Estamos sendo atacados por vários indivíduos simultaneamente em vários reinos. Além disso, essas pessoas estão empunhando um poder que é semelhante à essência eterna. Embora fosse proibido atacar a escada para o céu, esta não era a primeira vez que alguém tentava forçar sua entrada. Claro, ninguém jamais chegou perto de ter sucesso. Nesse ritmo, eles podem realmente conseguir forçar a entrada, Tian'er disse, preocupação gravada em seu rosto enquanto ela mordia as unhas. Há algo que eu possa fazer? Yuan perguntou. Tian'er balançou a cabeça e disse, vou fazer algo a respeito. Infelizmente, isso significa que você não poderá continuar o teste, e terá que retornar mais tarde. Tudo bem. Então vou enviá-lo para aquele lugar agora mesmo. Certo. Fique segura. Tian'er estalou os dedos, criando um portal diante de Yuan. Yuan tinha muitas perguntas para Tian'er, mas com a urgência que ela parecia ter, ele decidiu deixá-las para a próxima vez. Não se esqueça de mim. A voz de Kulas ressoou enquanto sua alma aparecia ao lado de Yuan. No momento seguinte, Yuan entrou no portal, desaparecendo da escada para o céu. Assim que Kulas também entrou no portal, Tian'er ativou imediatamente as características defensivas da escada para o céu, algo que nunca havia sido utilizado até este momento. Enquanto isso, fora da escada para o céu, os encrenqueiros através dos diferentes reinos foram pegos de surpresa quando a escada para o céu desapareceu repentinamente no ar. O quê? Para onde foi? Droga, eu estava tão perto de abri-la. Com a escada para o céu desaparecida, os encrenqueiros não perderam tempo e rapidamente deixaram a cena. O desaparecimento repentino da escada para o céu foi rapidamente notado, e a notícia se espalhou como fogo através dos 9 céus, mergulhando todos os 9 reinos no caos. O quê? A escada para o céu desapareceu? Isso é impossível. É verdade. Eu vi com meus próprios olhos, ela se foi. E no local onde a escada antes ficava, havia cadáveres por toda parte. Se a escada para o céu se foi, como as pessoas viajarão entre os mundos agora? Provavelmente será impossível para a maioria das pessoas, e apenas aqueles que podem atravessar o céu estrelado serão capazes de se mover entre os reinos. Ouvi de um amigo que ele testemunhou de longe alguém atacando a escada para o céu pouco antes de desaparecer. Deve ser por isso que desapareceu. Que tipo de lunático atacaria a escada para o céu? E por que razão? É como queimar a única ponte através de um rio agitado. Minha única preocupação agora é se a escada para o céu retornará. Em apenas alguns dias, notícias do desaparecimento da escada para o céu chegaram a quase todos os ouvidos nos 9 céus. Claro, isso incluía o Imperador Celestial, que estava tão perplexo quanto todos os outros. Capítulo 2348. Que é o que você acabou de dizer? A escada para o céu desapareceu no ar? O Imperador Celestial encarou o mensageiro com um senho profundo no rosto. Quando isso aconteceu? E temos alguma ideia de por que aconteceu? Ele perguntou rapidamente. Aconteceu apenas 4 dias atrás, disse o mensageiro. De acordo com rumores, alguém estava atacando a escada para o céu antes de seu desaparecimento. E não foi apenas um único indivíduo. Aparentemente, houve uma testemunha em cada reino, do primeiro céu ao 9º céu, implicando que foi um ataque coordenado. O mensageiro continuou. Houve também muitas baixas no local da escada para o céu. Acreditamos que todos foram mortos por esses indivíduos para manter suas identidades ocultas. Infelizmente, não sabemos de seus motivos neste momento. O Imperador Celestial ponderou por um momento antes de falar em voz alta para si mesmo. A escada para o céu não é um tesouro comum. Não é a primeira vez que alguém a ataca também. No entanto, esta é a primeira vez que reagiu de tal forma, significando que esses indivíduos não eram cultivadores comuns. Após um momento de silêncio, ele deu uma ordem clara. Descubram quem são esses indivíduos e seus motivos. Com a escada para o céu desaparecida, o transporte entre os reinos se tornará essencialmente impossível para a maioria das pessoas. E não temos ideia de quando a escada para o céu retornará, se é que retornará. Que situação problemática. O que devemos fazer se a escada para o céu nunca retornar? O mensageiro engoliu em seco nervosamente diante dessa possibilidade antes de perguntar com uma voz trêmula. Teremos que substituí-la por algo semelhante, ele disse. A escada para o céu foi criada há muitas eras. Hoje em dia, existem mestres ferreiros que são capazes de criar algo semelhante, então não é completamente sem esperança. Darei alguns anos para que ela retorne antes de criarmos uma nova. Algum tempo depois, o Imperador Celestial fez um anúncio público, tranquilizando o mundo de que chegaria ao fundo da situação e substituiria a escada para o céu.
se necessário. Embora o Imperador Celestial tenha tido sucesso em acalmar as pessoas, isso pouco fez para realmente aliviar a situação ou resolver o problema. A escada para o céu ainda estava desaparecida, e substituí-la poderia levar décadas, um tempo insuportavelmente longo para aqueles que vivem nos céus inferiores. Enquanto isso, após deixar a escada para o céu, Yuan viu-se parado em uma vasta planície verde. 2 edifícios solitários ficavam a apenas alguns metros de distância, as únicas estruturas à vista. Acima dele, o céu era de um azul claro, e a energia espiritual na área era insondavelmente rica, tão densa que fazia até a energia espiritual do 8º céu parecer pálida em comparação. Este é meu mundo pessoal. Yuan reconheceu imediatamente o local, já que havia passado dezenas de milhares de anos neste lugar recentemente. Este lugar parece exatamente como me lembro. Yuan murmurou, um tanto surpreso com quão pouco havia mudado. De qualquer forma, vamos ao trabalho. Ele recuperou imediatamente o toque em forma de espada que lhe foi dado por Xiao Kangmin, que lhe foi confiado pelo monarca imortal. O que é isso? Kulas perguntou por curiosidade. A chave para o meu armazenamento neste lugar, que por acaso contém inúmeros tesouros que reuni ao longo de muitas vidas. Espero que eu já tenha materiais suficientes para fabricar seu novo receptáculo. Por que você precisa de uma chave para um armazenamento que está dentro do seu mundo pessoal? Não é como se alguém pudesse entrar aqui. Não sei, Yuan respondeu com um dar de ombros indiferente. Na verdade, nem me lembro de onde escondi a entrada para este lugar. Felizmente, lembro-me de que posso acessar este lugar diretamente através da escada para o céu. Como você pode esquecer a entrada para o seu próprio mundo? Kulas balançaria a cabeça se tivesse uma agora. Então você sabe onde está localizado? Você deveria saber, já que sua alma seguiu minhas preciosas encarnações por aí. Não é como se eu estivesse constantemente consciente durante esse tempo, pois eu dormia de vez em quando, e você me jogou dentro da escada para o céu assim que ela foi concluída. É mesmo? Yuan entrou em um dos 2 edifícios pouco depois e foi direto para o porão. No entanto, antes mesmo de poder acessar o porão, ele teve que lidar com as formações que o protegiam. Felizmente, essas formações reconheceram sua alma e permitiram que ele as contornasse sem problemas. Você terá que esperar aqui, Yuan parou Kulas que tentou segui-lo. Como essas formações só reconhecem Renxia e sua alma será obliterada se você tentar entrar. Que diabos? Você deveria ter me dito isso antes mesmo de você se aproximar deste lugar. Pensar que quase morri agora. Você consegue imaginar como seria humilhante perecer de tal forma após sobreviver a tantas provações? Kulas exclamou, recuando apressadamente da porta do porão. Existem mais armadilhas mortais neste lugar das quais eu deveria estar ciente? Ele perguntou então. Não que eu me lembre. Isso não é bom o suficiente. Vou esperar por você lá fora, só por precaução. Kulas suspirou enquanto deixava a casa completamente. E quanto a mim? E o Ning, que residia dentro de seu Dantian, perguntou com uma voz preocupada. Você ficará bem. Momentos depois, Yuan começou a descer a escadaria para o porão. O caminho para baixo parecia interminável, os degraus estendendo-se até onde a vista alcançava, reminiscentes da própria escada para o céu. Eventualmente, eles chegaram a um ponto onde as paredes desapareceram completamente, deixando para trás nada além de uma extensão de breu, como se tivessem entrado no vazio. No entanto, apesar da escuridão, Yuan ainda podia ver onde estava andando. Os degraus começaram subitamente a se dividir em múltiplos caminhos como galhos em uma árvore, claramente tentando enganá-lo. No entanto, com o toque em forma de espada em seu aperto, Yuan foi capaz de discernir o caminho verdadeiro. Após o que pareceu uma eternidade, Yuan finalmente chegou ao fim do caminho, saudado por uma porta dourada solitária que exalava um brilho profundo, iluminando a escuridão circundante. Capítulo 2349. Ao chegar à porta dourada, Yuan inseriu a chave em forma de espada no único buraco de fechadura. Como esperado, ela encaixou perfeitamente. No momento em que a porta se abriu, uma profunda ondulação varreu a escuridão, transformando o vazio em uma câmara massiva cheia de tesouros. A sala de armazenamento era inimaginavelmente enorme, assemelhando-se a um espaço ilimitado sem paredes visíveis, repleta de um mar de tesouros que se estendia além da visão. Isto é, muito mais do que eu antecipei. Os olhos de Yuan se arregalaram com a visão, seu queixo levemente caído de choque. Céus! Eu nunca vi tantos tesouros reunidos em um só lugar antes. Yu Ning exclamou, mal ousando acreditar em seus olhos. Esta é a primeira vez que a frase mar de tesouros realmente parece apropriada. Havia tantos tesouros que eles formavam o próprio solo sob os pés de Yuan. Em vez de me preocupar em não ter materiais suficientes, estou agora mais preocupado em encontrá-los. Yuan suspirou. Vamos torcer para que não demore muito. No entanto, assim que ele estava prestes a vasculhar o armazenamento com seu sentido divino, informações sobre cada tesouro inundaram abruptamente sua mente. Muito parecido com quando ele se tornou mestre do túmulo sem nome e pôde ver todo o seu conteúdo através do sistema. Um sorriso surgiu imediatamente nos lábios de Yuan, e ele disse com entusiasmo, não apenas serei capaz de criar um novo recipiente para Kulas, mas também serei capaz de criar o seu Yu Ning. A mente de Yu Ning apagou por um breve momento após ouvir as palavras de Yuan. Ela estava tão acostumada e confortável vivendo dentro do Dantian dele que esqueceu completamente sobre a promessa deles. Honestamente, eu não me importaria de viver dentro do seu Dantian como nada além de uma alma para sempre, ela riu. Isso é um pouco. É apenas uma piada. Embora ele tivesse uma lista de todos os tesouros, Yuan ainda precisava escolher quais usar para seus recipientes, e só isso levou vários dias. Eventualmente, Yuan adquiriu todos os materiais necessários para criar não 2, mas 3 recipientes. Não posso esquecer de Jihan, ele murmurou enquanto jogava os materiais em seu anel espacial. O que você vai fazer com o resto desses tesouros? Yu Ning perguntou então. Não é como se eu pudesse levar todos eles comigo. E mesmo se pudesse, duvido que usarei a maioria deles em minha vida. Se eu precisar de algo, posso simplesmente retornar aqui para pegá-los, ele disse.
Dito isso, pegarei alguns tesouros que podem ser úteis em breve. Claro, ele não esqueceu de Xiao Hua e dos outros, selecionando vários tesouros que ele acreditava que os beneficiariam também. Assim que terminou, ele deixou a sala de armazenamento e recuperou a chave em forma de espada. Acredite ou não, este não é o único estoque que tenho, Yuan disse de repente. Na verdade, é aqui que a maior parte do lixo é guardada. Sério? Yu Ning ficou sem palavras. Algum tempo depois, Yuan retornou ao lado de Kulas. Tenho os materiais para criar seu recipiente, mas precisarei de algum tempo para dominar a técnica que usarei para criá-los e praticar dentro da minha cabeça. Além disso, criarei seu recipiente por último, pois será o mais difícil dos 3. Você vai criar 3 recipientes? O que você vai fazer com os outros 2? Kulas perguntou. Yuan deu uma breve explicação, contando-lhe sobre Yu Ning e Jihan. Entendo. Bem, leve o tempo que precisar. Yuan assentiu e começou a trabalhar imediatamente. Primeiro, ele recuperou uma técnica específica que adquirira do armazenamento, um método para criar recipientes. Embora pudesse imitar o que Xiao Kangmin fizera ao criar o recipiente de Xiao Hua, essa abordagem era ultrapassada, e tentar replicar tal técnica trazia riscos demais. Agora que possuía uma técnica mais avançada, que ele poderia estudar e dominar adequadamente, não havia razão para depender do método de Xiao Kangmin. Algumas horas depois, você aprendeu a escritura de criação de vaso kármico? Escritura de criação de vaso kármico. Arranque, supremo. Descrição. Uma técnica única criada pelo 7º líder de seita da alma kármica, que diziam ter criado o vaso perfeito usando-a. Embora aprender a técnica tenha levado apenas algumas horas, dominá-la era uma história diferente, e levou uma semana inteira para Yuan. Sua compreensão da escritura de criação de vaso kármico atingiu o nível máximo? Uma vez dominada a técnica, Yuan começou a executar simulações em sua mente, criando recipientes em seus pensamentos exatamente como um dia forjou tesouros mentalmente como Tian Qiuan, o ferreiro divino, antes de trabalhar na coisa real. Naturalmente, esse processo levou muito mais tempo do que dominar a técnica em si. Buscando a perfeição, Yuan perdeu a noção do tempo, e num piscar de olhos, meio ano se passou. Ok, estou pronto, Yuan declarou ao emergir de seu treinamento. Criarei seu recipiente primeiro, Yu Ning. Ele recuperou imediatamente os materiais necessários e começou a trabalhar com precisão impecável. Seus movimentos tão praticados que parecia que ele já tinha feito aquilo milhões de vezes antes. Diferente do método de Xiao Kangmin, Yuan não precisava de um caldeirão. Além de chamas alquímicas, ele empregou símbolos de matriz e formações complexas para temperar e refinar ainda mais o recipiente. Embora a técnica fosse muito mais avançada, também era significativamente mais difícil de empregar e exigia muito mais tempo. No final, levou quase 2 semanas para Yuan completar o recipiente de Yu Ning, que tomou a forma de um mármore inigualável. Seu novo recipiente está pronto, Yu Ning. Você precisará completar o resto sozinha. Ok. Sem hesitação, Yu Ning deixou seu dantian e entrou em seu novo recipiente. No instante seguinte, o mármore tremeu violentamente e começou a expandir, membros rapidamente se formando à medida que o recipiente ganhava forma. Em poucos momentos, o mármore do tamanho de um punho transformou-se em uma beleza inigualável semelhante ao jade, com seios grandes e nádegas redondas. O que você acha? Yuan perguntou. Se não gostar, posso fazer outro para você. Yu Ning olhou para ele com seus grandes olhos cor de esmeralda. Então, sem aviso, ela saltou para frente com os braços bem abertos e envolveu-o em um abraço apertado. Eu adorei. Ela disse, sua voz transbordando de alegria. Capítulo 2350. Após abraçar Yuan por um minuto inteiro, ainda completamente nua, Yu Ning finalmente soltou e disse maravilhada. Não consigo acreditar em como isso parece natural. Não acho que nem meu corpo original fosse tão confortável. Fico feliz em ouvir isso, mas como ainda é novo, levará algum tempo até que você se ajuste e experimente tudo o que ele tem a oferecer. Enquanto isso, vou pegar algumas roupas para você. Yuan desapareceu rapidamente de volta para dentro de sua casa e vasculhou o armário de Renxia para conseguir algumas roupas para Yu Ning. Quando retornou ao lado de fora com as roupas dela, Yuan notou que o cultivo de Yu Ning havia entrado no reino da ascensão de Deus. Olhe, ela exclamou com entusiasmo. Meu cultivo, que havia enfraquecido para o reino do imortal dourado após passar muito tempo sem um corpo físico, retornou ao reino da ascensão de Deus. E eu nem comecei a cultivar ainda. Este recipiente é realmente incrível. Yuan entregou apressadamente as roupas para ela, que estava eufórica de entusiasmo, e disse, parece que o recipiente está funcionando como pretendido. De qualquer forma, vista isto. Yu Ning vestiu-se sem pressa, cada movimento realçando sutilmente sua beleza. Como estou? Ela perguntou com um sorriso, girando em um círculo gracioso enquanto seu longo cabelo castanho dançava ao vento. Então é disso que precisa para receber o título de fada imortal etérea, hã? Yuan disse com um sorriso. Acho que estou ainda melhor do que antes. Ela riu. Vocês dois terminaram de flertar? Estou morrendo de vontade de me mover com um corpo. Kula suspirou. Ainda tenho mais um recipiente para completar antes de trabalhar no seu, disse Yuan. De repente, Yu Ning abaixou-se no chão e ajoelhou-se diante de Yuan. O que você está fazendo? Ele perguntou com uma sobrancelha levantada. Gostaria de jurar minha lealdade a você mais uma vez, Yu Ning respondeu com a cabeça baixa, sua voz calma. No entanto, se Yuan pudesse ver seu rosto, veria uma camada de lágrimas em seus olhos. Meu nome é Yu Ning, uma mestre de matrizes de nível 7. Embora minhas habilidades ainda possam ser deficientes, peço que me permita servi-lo pelo resto da minha vida. A partir deste momento em diante, minhas habilidades, meu corpo e minha vida pertencem a você. Yu Ning jurou com determinação inabalável. Yuan então perguntou, você tem certeza de que quer me seguir agora? Você acabou de recuperar sua liberdade depois de passar incontáveis anos no reino das sombras, sem um corpo físico, diga-se de passagem. Eu não me importaria se você tirasse um tempo para aproveitar sua nova vida primeiro. Você sempre pode me encontrar no futuro. Afinal, não é como se houvesse um limite de tempo para esse tipo de coisa. Mesmo que você diga isso, não tenho certeza do que quero fazer, e apenas vagar pelo mundo parece inútil. Além de melhorar minhas habilidades como mestre de matrizes, não sei o que mais fazer. Pense nisso por enquanto.
Precisarei de pelo menos mais meio ano para terminar o recipiente de Kulas. Então você tem bastante tempo, disse Yuan. Ela sentiu. Entendo. Yuan começou a trabalhar imediatamente no recipiente de Jihan. Como planejava tornar o recipiente de Jihan semelhante ao de Yuning, ele passou apenas alguns dias praticando em sua mente antes de fazê-lo de verdade. Logo depois, o recipiente de Jihan foi concluído. No entanto, como Jihan não estava presente, Yuan selou o recipiente dentro de um recipiente especial para preservá-lo. Recipientes eram semelhantes a pílulas em natureza, e se deixados expostos por muito tempo, sua eficácia deterioraria lentamente. Finalmente é a minha vez. Kulas riu com entusiasmo. No entanto, seu entusiasmo diminuiu rapidamente após ouvir as palavras seguintes de Yuan. Como você é um refinador de corpo, precisarei criar um recipiente durável o suficiente para resistir à sua técnica de cultivo. Isso não será fácil nem mesmo para mim, e os materiais em si serão difíceis de trabalhar. Então, quanto tempo você acha que vai levar? Kulas então perguntou. Quem sabe? Eu te aviso assim que praticar algumas vezes. Sem dizer mais nada, Yuan sentou-se e começou suas simulações mentais. Algumas semanas depois, Yuan abriu os olhos e disse, provavelmente terminarei dentro de 5 anos. 5 anos? Kulas exclamou. Yuan franziu a testa e disse, posso acelerar o processo e terminá-lo dentro de 1 ano. No entanto, tem certeza de que quer que eu faça seu novo recipiente de qualquer jeito? Se ele quebrar inesperadamente, não farei outro para você. Eu não estava tentando apressar você. Leve o tempo que precisar, ele respondeu com um suspiro de derrota. Bom, então começarei, com mais prática. Yuan fechou os olhos novamente e voltou a praticar dentro de sua cabeça. Enquanto isso, Yuning passava seu tempo se aclimatando ao seu novo recipiente através de exercícios e artes marciais comuns. A cada dia que passava, seu espanto com as capacidades de seu novo corpo só crescia. Não só este corpo absorve energia espiritual com eficiência incrível, mas o cultivo parece quase sem esforço, ela murmurou maravilhada. É como acordar um dia com talentos novos em folha. O tempo passou despercebido, e antes que Yuan percebesse, mais 3 meses haviam se passado desde que ele começou sua prática mental. Vou começar o trabalho de verdade agora, ele anunciou de repente enquanto se levantava e recuperava os materiais de que precisava para o recipiente de Kulas. Já era a hora. Após respirar fundo, Yuan começou a trabalhar nos materiais. No entanto, preparar apenas um deles exigia foco e tempo imensos, e havia uma montanha de materiais diante dele. Num piscar de olhos, 2 semanas inteiras se passaram, e Yuan acabará de terminar de trabalhar no primeiro material. No entanto, ele não parou para fazer uma pausa e começou imediatamente no material seguinte. 1 mês, 6 meses, 1 ano. Por 2 anos inteiros, Yuan moveu-se sem parar, sua velocidade e habilidades melhorando a cada material. No final, levou quase 3 anos para Yuan preparar todos os materiais. Agora, ele tinha que criar o recipiente. Estou realmente adiantado em relação ao cronograma, ele disse. Você deveria fazer uma pausa, Kula sugeriu. Yuan balançou a cabeça e disse, infelizmente os materiais não esperarão por mim, então terei que continuar. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 2351. Antes que os materiais preparados perdessem seus efeitos, Yuan começou rapidamente o processo de combiná-los para criar o recipiente de Kulas. Quando Yuan combinou os primeiros materiais, uma profunda ondulação apareceu, varrendo o mundo inteiro. À medida que ele continuava a combiná-los, a ondulação tornou-se mais forte e, eventualmente, o mundo inteiro começou a tremer com a aura imensa emanando do recipiente. Se Kulas pudesse engolir, ele estaria engolindo nervosamente neste momento, com os olhos fixos no processo. Este fenômeno é como se um tesouro estivesse nascendo. Yuning parou seu cultivo para observar, seu rosto bonito cheio de reverência. 1 mês, 3 meses, 6 meses. Meio ano passou num piscar de olhos. No entanto, Yuan ainda não estava nem perto de terminar o recipiente. Ei, Kulas, preciso que você entre no recipiente incompleto. Yuan disse de repente para ele. O quê? Agora? Mesmo que ainda esteja incompleto? Depressa. Explicarei mais tarde. Ouvindo a urgência na voz de Yuan, Kulas entrou no recipiente incompleto sem hesitação, sua confiança em Yuan evidente. Uau! Isso é incrível! A voz surpresa de Kulas ressoou um momento depois. Se já é tão confortável assim, não consigo imaginar o quanto o recipiente completo será melhor. Como este recipiente é incomparavelmente mais durável do que o corpo comum, preciso que você comece a formar sua forma antes que ele seja concluído, pois seria impossível uma vez que o recipiente terminasse e endurecesse. Entendo. Então vou começar a formar meu corpo agora. Logo membros começaram a brotar do recipiente incompleto, mas num ritmo muito mais lento do que quando Yuning formou seu corpo. Na verdade, o processo foi tão gradual que lembrava o crescimento de uma planta, tão lento que parecia imóvel mesmo quando observado por um longo tempo. Dias se passaram. Depois semanas. Depois meses. Após esforço incessante tanto de Yuan quanto de Kulas, o recipiente foi finalmente concluído. Ha. Finalmente renasci. Kulas rugiu, permanecendo alto em uma postura dominante enquanto ficava completamente nu, exibindo orgulhosamente seu corpo perfeitamente refinado ao mundo vazio. Apesar de sua idade antiga, Kulas escolheu a aparência de um jovem com cabelos curtos e dourados, lembrando como ele era quando conheceu Yuan pela primeira vez. Ele era alto, com um físico magro, porém um pouco maior que a média, um contraste gritante com seus dias como um imperador gigante, quando seu corpo era tão massivo quanto uma montanha e saliente de músculos. Vista isto, Yuan disse enquanto jogava um par de vestes brancas para Kulas. Enquanto Kulas ajustava sua aparência, Yuan disse, como você permaneceu na forma de alma por tanto tempo, e considerando tudo o que aconteceu, toda a sua base de cultivo se foi. No entanto, seu novo recipiente é poderoso o suficiente para competir com imortais por conta própria, então você não ficará completamente desamparado. É mesmo? Quero testar os limites do meu novo corpo, então se não se importar, lute comigo. Por que não estou surpreso que essa seja a primeira coisa que você quer fazer depois de recuperar um novo corpo após incontáveis anos? Yuan comentou com um sorriso. Afinal, estou sem corpo e incapaz de me alongar há muito tempo.
Posso lhe dar alguns dias para se ajustar ao seu corpo se você... Yuan teve que parar seu discurso no meio do caminho quando Kulas avançou abruptamente com os punhos contra ele. Apesar da emboscada repentina, Yuan bloqueou Kulas sem esforço, até mesmo pegando seu punho no meio do golpe. Sem pausa, Kulas lançou a outra mão para frente. Yuan a pegou também, mas este golpe era visivelmente mais forte que o primeiro. Kulas lançou-se imediatamente do chão e aplicou um chute no estômago de Yuan. Yuan absorveu o golpe sem vacilar. Ele mal sentiu o impacto, mas a força bruta ainda o forçou a dar um único passo para trás. Kulas continuou seu ataque implacável por vários dias, nunca pausando para recuperar o fôlego. Yuan passou o primeiro dia na defensiva, deixando Kulas se acostumar com seu novo corpo. Depois disso, ele começou a revidar. Apesar de não ter cultivo algum, os golpes de Kulas continuaram a se intensificar, cada golpe mais feroz que o anterior, como se seu poder estivesse sendo drenado do ar. Hahaha. É isso. Finalmente me sinto vivo novamente. Kulas riu com entusiasmo. Uma semana depois, Kulas finalmente parou. Embora eu não esteja satisfeito com essa pequena quantidade de aquecimento, terminarei aqui, ele disse. Yuan assentiu e então perguntou. E quanto à sua técnica de cultivo? Kulas silenciou para ponderar por um momento antes de responder. Estou pensando em treinar o refinamento do corpo do grande mamute novamente. Yuan ergueu uma sobrancelha com sua resposta. Mesmo depois de tudo que você passou por causa dessa técnica, é a técnica mais forte que conheço e já a dominei. Além disso, não tenho intenção de desistir do caminho de um refinador de corpo também, ele explicou. A técnica de refinamento do corpo do grande mamute pode ser poderosa, mas não é mais a técnica mais forte que existe. E como você já a dominou, você pode simplesmente aprender e dominar outra. Kulas ponderou por mais um momento antes de assentir. Você tem razão. Como já a dominei, não há razão para não experimentar outras técnicas, especialmente se forem melhores. E se algo der errado, sempre posso voltar para minha técnica original. Yuan então disse, não tenho nenhuma técnica de refinamento de corpo melhor do que a técnica de refinamento do corpo do grande mamute à mão, mas ajudarei você a encontrar uma. Obrigado, irmão. De repente, uma voz desconhecida ressoou. Eu estava me perguntando por que este lugar cheirava tão mal. Apesar da minha limpeza frequente, a voz disse friamente. Acontece que alguém trouxe lixo para casa. Quem? Tanto Yuan quanto Kulas ficaram assustados com a nova voz, até mesmo chocados, já que nenhum deles fora capaz de sentir sua presença até que falassem em voz alta. Diabos, mesmo agora, eles não podiam senti-los e tiveram que seguir o som de sua voz para localizá-los. Quando viraram a cabeça e viram uma figura esguia aproximando-se lentamente deles de longe, seus olhos se arregalaram em descrença. Vê você. Você ainda está viva? Kulas gritou, sua voz tremendo de choque. Yuan também reconheceu seu rosto instantaneamente e engoliu em seco nervosamente antes de murmurar com uma voz atordoada. Renchia? Capítulo 2352. Yuan e Kulas observaram com olhos arregalados enquanto Renchia se aproximava deles com passos calmos e graciosos. Ela era alta e esguia, seu cabelo rosa claro lembrava flores de cerejeira, sua figura era refinada e bem proporcionada, como uma ampulheta. Uma leve carranca vincava o belo rosto de Renchia, que rivalizava até com Yuning, renomada como uma das maiores belezas nos 9 céus, e ela falou. O que há com essa reação? Vocês parecem estar encarando um fantasma. Se você está viva, por que seria estranho eu também estar vivo? Antes que pudessem responder, Renchia virou-se para olhar para Yuan e continuou. Para você também estar surpreso. Acho que você ainda não recuperou totalmente suas memórias, meu querido. Infelizmente, só me lembro até o momento em que derrotei Kulas durante minha vida como Tian Yang. Ele respondeu com um sorriso apologético. Desculpe. Renchia encarou-o silenciosamente por um bom momento antes de soltar um suspiro profundo. Não é como se esta fosse a primeira vez que passo por isso, ela disse então. Por que você simplesmente não conta a ele? Kulas perguntou. Você é tão ignorante quanto, hein? Renchia balançou a cabeça para Kulas. Ela prosseguiu explicando. Para ser breve e simples, aqueles que são poderosos o suficiente para controlar seu próprio destino podem alterar o destino dos outros de maneiras inesperadas. Você conhece o ditado, deixe o destino seguir seu curso? Eu poderia alterar esse curso para ele se interferisse demais. Eu ainda não entendo. Kulas balançou a cabeça. Renchia esfregou os olhos e suspirou. Ele recuperará naturalmente suas memórias mesmo que eu não faça nada, porque esse é o destino dele. No entanto, se eu intervir e ajudá-lo a lembrar muito antes do que estava destinado, isso alteraria seu destino. Ao ouvir essa explicação, Kulas finalmente entendeu a situação. No entanto, ele ainda tinha perguntas. Entendo que pode alterar seu futuro, mas isso é realmente uma coisa tão ruim. Apenas os verdadeiramente poderosos assumem o controle de seu próprio destino, e conhecendo meu irmão, ele é definitivamente forte o suficiente para fazer isso. Então ele não poderia simplesmente consertar seu próprio destino se as coisas dessem errado? É claro que ele pode. No entanto, olhe para ele agora. Apenas aqueles que se tornam um deus da cultivação podem possivelmente controlar seu próprio destino, e ele nem está no reino da ascensão divina. Mesmo que ele tenha potencial para atingir esse nível, pode já ser tarde demais até lá. Por exemplo, o destino dele é alterado tanto que ele perece antes de atingir o deus da cultivação, ou algo acontece e o impede de atingir esse nível. Há muitas variáveis, então é melhor evitá-las completamente sendo cuidadoso. De qualquer forma, já falei o suficiente. Se você ainda não entende, você é um caso perdido. Kulas balançou a cabeça, um sorriso agridoce puxando seus lábios. Você sobreviver a tantas eras é impressionante, ele comentou. Mas o que realmente me surpreende é como sua atitude desagradável conseguiu durar tanto tempo quanto. Oh, você acha minha atitude desagradável agora? Deixe-me mostrar a você o quão desagradável posso ser. Sem aviso, Renchia avançou sobre Kulas. Antes que ele pudesse reagir, suas mãos já haviam se prendido ao redor do pescoço dele. Instintivamente, ele golpeou o braço dela na tentativa de se libertar, mas no momento em que seu golpe atingiu, pareceu como se ele tivesse acertado metal sólido. Quando você se tornou uma refinadora corporal? Ele exclamou em choque.
Você tem ideia de quanto tempo estou viva? Com tanto tempo que tenho, é natural que eu tente coisas diferentes. Renchia explicou enquanto jogava Kulas casualmente no ar. No meu nível atual, ouso dizer que superei há muito seu auge, Kulas. Kulas tentou se estabilizar no ar, mas achou impossível, já que Renchia havia envolvido seu corpo com seu ki celestial. Droga! Por que você me odeia tanto? Kulas gritou alto. Não me lembro de ter ofendido você a tal ponto. Odiar você? Eu não o odeio, Renchia respondeu com uma voz calma. Mentira. Se você não me odiasse, por que está sempre tentando discutir comigo? Você está seriamente com tanta inveja do meu vínculo fraternal com Tian Yang? Ou talvez, você realmente goste de mim? Bum! Como se uma montanha tivesse sido jogada sobre ele, Kulas caiu subitamente do céu e colidiu com o chão sem piedade. Eu mexo com você porque meu querido é bondoso demais para dar sermão em você. Apesar de toda a sua tolice no passado, ele nunca reclamou uma vez de você ser um pé no saco, e você está tomando a bondade dele como garantida. Pelo menos é assim que parece para mim. Kulas tentou se empurrar para fora do chão, mas a pressão de Renchia era opressora demais para alguém sem cultivação como ele. É essa pressão. Você é um deus da cultivação. Kulas murmurou com os dentes cerrados. Apesar de sua voz alta, ele não estava realmente surpreso com isso. Ele continuou. Eu sei quanto problema causei a você e ao meu irmão. É por isso que vou passar o resto desta vida que ele me concedeu para compensar vocês dois, se vocês me derem a chance. Renchia subitamente liberou sua pressão sobre ele. Suas palavras não significam nada em seu estado atual. Ela zombou. Esqueça nos compensar. Você nem consegue se proteger do jeito que está agora. É por isso que vou treinar muito para. Renchia subitamente sacudiu as mangas, jogando o manual diretamente na cara de Kulas. Kulas subconscientemente pegou o manual e leu o título na capa. Escritura de forja de carne indestrutível? É uma das técnicas de temperamento corporal mais fortes do mundo agora. Foi criada pelo Titã Indestrutível, que é conhecido como o refinador corporal mais poderoso que existe. Claro, nem mesmo a técnica de refinamento corporal do grande mamute poderia se comparar a ela. Kulas encarou-a, seus olhos e boca boquiabertos de choque e descrença. Um momento de silêncio depois, ele perguntou. Você adquiriu essa técnica especificamente para... Não fique se achando. Sem hesitação, Renchia negou imediatamente antes mesmo que ele pudesse terminar sua frase, deixando-o sem palavras. Apesar de tudo isso, Kulas não estava sentindo nada além de alegria neste momento. Obrigado, ele disse. Capítulo 2353. Não me agradeça ainda, Renchia disse a Kulas após ouvir seu agradecimento. O quê? Kulas ergueu as sobrancelhas de maneira confusa. Um sorriso sádico surgiu no rosto de Renchia enquanto ela respondia. Pode ser mais forte que a técnica de refinamento corporal do grande mamute, mas também é várias vezes mais difícil de cultivar. Se você acha que foi difícil ser torturado pelos clãs imortais, espere até começarmos o treinamento. Um olhar aterrorizado apareceu no rosto de Kulas após ouvir suas palavras, mas não era porque ele teria que suportar dor inimaginável. Era simplesmente porque ele percebeu que poderia ser treinado por Renchia. Ouvi você corretamente? Que você vai treinar comigo? De jeito nenhum. Eu me oponho. Ele se opôs abertamente. Renchia zombou e disse. Essa não foi uma pergunta, então sua objeção é nula. Por quê? Não é como se eu estivesse cultivando pela primeira vez. Inferno, eu sou tecnicamente mais velho que você. Eu posso treinar a mim mesmo muito bem. Kulas permaneceu persistente. Você é mais velho que eu? Não me faça rir. Ela zombou com desdém. Você esteve morto durante a maior parte da vida útil da sua alma, enquanto eu vivi toda a minha. E embora você possa ser capaz de treinar a si mesmo, você progredirá muito mais rápido se eu treiná-lo. Mas... E quanto à minha jornada com meu irmão? Se eu treinar com você, isso significa que não poderei viajar com ele? Esperei tanto tempo por este momento. Você não pode tirar isso de mim. Você não tem o direito. Kulas reclamou com o pai deles como uma criança após ser informada de que não poderiam sair para brincar. O quê? Renchia franziu a testa imediatamente. Ela encarou e rebateu. Você quer viajar com ele no seu nível atual? Como você ousa pensar tal coisa quando acabou de recuperar seu corpo e não tem cultivação alguma? Você seria apenas um fardo para ele. Você já não causou problemas suficientes a ele? E isso é. Kulas queria argumentar, mas descobriu que não conseguia retrucar, porque tudo o que Renchia disse era verdade. Embora ele possa ter um físico poderoso, Yuan já estava lutando contra cultivadores do nível de ascensão divina. Não importa quão poderoso seu corpo seja, ele nunca seria capaz de colidir com o ki celestial como um mortal. Quanto tempo você acha que levará antes de atingir o nível em que não será um fardo treinando sozinho? Mesmo com sua experiência, você precisaria de vários milhares de anos. No entanto, se você treinar comigo, posso garantir que você será um pouco útil em apenas algumas décadas. Ao ouvir suas palavras, Kulas virou-se para olhar para Yuan com um rosto relutante, porém pensativo. Vendo como Kulas estava olhando para ele, Yuan percebeu o que ele queria dizer, mas não conseguia e suspirou. Kulas, Yuan chamou por ele subitamente. Sim? O corpo de Kulas enrijeceu subconscientemente. Yuan encarou nos olhos e falou com uma voz severa. Eu sei o que você quer que eu diga. Você quer que eu lhe diga que tudo bem me seguir, que serei capaz de protegê-lo. Infelizmente não são os cultivadores que me preocupam. Os Eternos estão cientes do meu retorno, e até atraí a atenção de alguns novos. De jeito nenhum. O queixo de Kulas caiu. Não posso ter certeza de que serei capaz de me proteger, muito menos você. Portanto, você deve ficar aqui e treinar com Renchia por enquanto, Yuan disse. Desculpe, Kulas. Eu sei que você está desapontado, mas isso é o melhor para nós dois. Um sorriso amargo surgiu nos lábios de Kulas, e ele soltou um suspiro entristecido. Não, eu estava sendo irracional para começar. Então não há necessidade de você se desculpar. Na verdade, eu deveria ser o único se desculpando com você por tentar empurrar meu egoísmo para você, mesmo sabendo que eu seria apenas um fardo. Ele cerrou os punhos e jurou, no entanto, juro que não será por muito tempo. Vou treinar duro e segui-lo rapidamente, meu irmão de juramento e rival número 1, Tian Yuan. Guarde esse entusiasmo para mais tarde. Você vai precisar dele, Renchia interrompeu. E quanto a você? Você não vai passar um tempo com seu amado? Kulas perguntou a ela de repente.
Aposto que faz muito tempo desde que vocês dois se encontraram. Menxia virou-se para olhar para Yuan e sorriu. Embora seja verdade que faz um tempo, estou satisfeita apenas em vê-lo vivo e bem agora, querido. Vamos ter uma reunião adequada mais tarde. Yuan assentiu. Vou deixar Kulas em suas mãos. Não se preocupe, vou discipliná-lo adequadamente. Ela riu com um belo sorriso no rosto. Ah, certo. Menxia virou-se subitamente para Yuning, que estava cuidando de seus próprios negócios por perto. Qual é o seu nome, de novo? Ela perguntou. Meu nome é Yuning, Sênior Deusa da Espada. Yuning respeitosamente se curvou para ela. Oh, você me conhece? É claro. É mesmo? Bem, ouvi o que você disse mais cedo, e estou disposta a ensiná-la também. Se você quiser servir ao meu marido, precisará passar pelos meus padrões primeiro. O que me diz? Você está disposta? Eu estou disposta. Yuning respondeu após ponderar por um breve segundo. No entanto, sou uma mestra de matrizes. Eu também, Renxia comentou calmamente. Na verdade, sou uma mestra de matrizes de nível 9. O quê? Você também é uma mestra de matrizes de nível 9? Yuning exclamou em choque. Renxia assentiu com um rosto indiferente, agindo como se fosse apenas normal para ela. Nesse caso, ficarei sob seus cuidados, Sênior Deusa da Espada. Apenas me chame pelo meu nome. Sim, Sênior Ren. Algum tempo depois, Yuan disse, já que tudo está resolvido aqui, vou me retirar agora. Renxia assentiu. Cuide-se, querido. Virei buscá-lo assim que terminar de treiná-los. Temos muito o que conversar. Até mais tarde, irmão. Até a próxima, jovem mestre. Antes de ir, gostaria de agradecê-lo novamente por me salvar. Yuning disse enquanto lhe dava uma profunda reverência. Se não fosse por você, eu ainda estaria sofrendo no Reino das Sombras, afinal. Yuan assentiu, e após se despedir, abriu um portal e desapareceu nele. Capítulo 2354. Após Yuan partir, Renxia virou-se para enfrentar Yuning e disse, espere aqui um pouco. Tenho que levar esse idiota para algum lugar. Ela gesticulou para Kulas, que a encarava com uma carranca. Você realmente precisa consertar como se dirige a mim. Eu já fui um imperador, você sabe. Calhe a boca, seu grande idiota, e me siga. Sem lhe dar qualquer explicação, Renxia virou-se e começou a voar para longe. Kulas queria se rebelar e ficar para trás, mas algo em seu instinto avisou que ele se arrependeria, então ele seguiu-a de má vontade. No entanto, sem qualquer cultivação, ele era incapaz de voar e teve que viajar a pé. Felizmente, seu físico poderoso permitia que cada passo o impulsionasse para frente como um míssil, permitindo-lhe acompanhar Renxia sem muita dificuldade. Claro, Renxia poderia facilmente tê-lo carregado usando sua energia espiritual, mas ela decidiu deixá-lo correr. Além disso, a velocidade de Renxia ocasionalmente aumentava, forçando Kulas a se esforçar mais. Ei! Para onde diabos você está me levando neste mundo vazio? Kulas perguntou a ela após correr sem parar por algumas horas. Mundo vazio? Você fala como se conhecesse este lugar como a palma da sua mão. Renxia zombou. Kulas cerrou os dentes e continuou a segui-la. 1 hora. 6 horas. 12 horas. Num piscar de olhos, os dois estavam viajando há 3 dias sem descanso. Mesmo para alguém como Kulas, ele estava começando a sentir a fadiga. Você sabe que acabei de recuperar meu corpo após passar incontáveis anos como uma alma, certo? Como você pode fazer alguém como eu correr assim? Você está muito mais sádica do que antes. Kulas gritou alto. Considere isso parte do seu treinamento. Um aquecimento antes da coisa real. Ela respondeu calmamente antes de ficar em silêncio novamente. Após mais 4 dias, uma semana inteira desde que Kulas começou a correr, ele começou a desacelerar e eventualmente chegou a uma parada completa. Vendo isso, antes que Kulas pudesse reclamar, Renxia falou, podemos parar aqui, virar e voltar para casa para começar seu treinamento se é isso que você quer. Mas você vai se arrepender de não fazer isso. Kulas encarou silenciosamente Renxia, que encontrou seu olhar com uma expressão inusitadamente séria. Ele sabia que ela adorava brincar com ele, mas aquilo não parecia uma daquelas vezes. Após um momento de silêncio, ele respirou fundo e, sem dizer nada, começou a correr atrás dela novamente. Renxia também não disse nada e continuou a seguir sua rota. Após quase mais uma semana de viagem, Kulas finalmente notou uma mudança na paisagem, o contorno tênue de edifícios surgindo ao longo do horizonte. A princípio, ele pensou que Renxia o fizera correr uma volta completa ao redor do mundo e estava prestes a explodir de raiva. Mas quando percebeu que havia muito mais edifícios do que antes, ele se conteve e até aumentou o passo. Quando ele chegou perto o suficiente para distinguir figuras silhuetas paradas em fileiras organizadas, como se esperassem por algo, os olhos de Kulas se arregalaram. 1, 2, 3. Ele começou a contá-lo subconscientemente. E quando seus rostos finalmente surgiram, lágrimas escorreram por suas bochechas. Pai! Uma dessas figuras gritou alto. Quando aquela voz familiar ecoou na mente de Kulas, cada vestígio de fadiga desapareceu como fumaça. Sua velocidade explodiu num instante, e ele disparou para frente como uma espada voadora, chegando diante do grupo de mulheres que o encaravam com olhos lacrimejantes. Vê você? Kulas estava sem palavras. As mulheres paradas diante dele não eram ninguém menos que sua própria família, aquelas que haviam escolhido deixar o palácio gigante com Tian Yang antes que ele perdesse o controle. Vocês todas ainda estão vivas. Ele murmurou em um estado de torpor, incapaz de acreditar em seus olhos. Ele nunca ousara ter esperança de que tivessem sobrevivido, e elas pareciam exatamente como ele se lembrava, como se a passagem do tempo não as afetasse. E isso não é uma ilusão, certo? Renxia, eu juro, se você... Kulas foi interrompido quando uma das mulheres avançou subitamente sobre ele, envolvendo-o em um abraço apertado, tão firme e quente que apagou qualquer dúvida persistente de que elas fossem reais. Xiao Shuin. Kulas murmurou o nome da mulher que o abraçava, que não era ninguém menos que uma de suas esposas. Não demorou muito para que as outras também corressem, cercando-o e puxando-o para um abraço grupal trêmulo e lacrimejante. Após aproveitar a reunião, Kulas falou perguntando-lhes com uma voz preocupada. Minha fúria durante a guerra não afetou nenhuma de vocês, certo? Não, a influência de Zahara não pôde nos alcançar neste lugar, então todas nós não fomos afetadas, disse Xiao Shuin. Entendo. Graças aos céus. Kulas suspirou.
Ele olhou para elas, lágrimas escorrendo por seu rosto, e falou com uma voz trêmula: Sinto muito. Sinto muito por não ter conseguido proteger vocês. Falei como governante, como marido e como pai. Não carregue toda a culpa sozinho, Shao Shuin disse suavemente, acariciando seu rosto manchado de lágrimas com sua mão macia. Cada uma de nós aqui falhou de uma forma ou de outra. O que foi feito, foi feito. Tudo o que podemos fazer agora é seguir em frente e garantir que não repitamos nossos erros. Kulas assentiu. Juro que vou proteger todas vocês adequadamente desta vez. Assim que se acalmaram, Renxia desceu diante deles e disse: Vocês não estão felizes por terem me seguido? Se vocês tivessem desistido e retornado, teriam deixado elas esperando por vocês por ainda mais tempo. Kulas encarou-a. Por que você não me disse que íamos encontrar minha família? E o que teria acontecido se eu tivesse desistido? Renxia deu de ombros como se não fosse dar conta dela. Você tem certeza de que teria preferido isso? Se eu tivesse lhe contado antes, você teria duvidado de mim durante todo o caminho até aqui. Além disso, essa não foi minha ideia, foi delas. E se você tivesse desistido, você não teria a reunião até depois que terminasse seu treinamento? Ela acrescentou com um sorriso frio. Capítulo 2355. Após deixar Kulas passar vários dias com sua família, Renxia apareceu e disse a ele: Vamos, é hora de começar seu treinamento. Já? Não podemos começar mais tarde? Fiquei separado da minha família por tanto tempo. Você não pode nos separar novamente tão rapidamente. Ele refutou. Renxia zombou e disse: O que aconteceu com sua resolução de treinar o mais rápido possível de não muito tempo atrás? E isso é diferente. Ainda vou treinar duro. Apenas me dê um pouco mais. Kulas, quanto mais você atrasar seu treinamento, menos eficaz ele será. Renxia interrompeu de repente, deixando-o pasmo. Como isso funciona? Ele inclinou a cabeça, parecendo confuso. Como seu receptáculo ainda foi recém-forjado, os materiais usados para criá-lo permanecem ativos. Se você treinar durante este período, seu crescimento será explosivo. No entanto, uma vez que esses materiais começarem a enfraquecer, os efeitos diminuirão, ela explicou. O quê? Apenas vá, meu querido. Shao Shuin disse de repente. Nós todos concordamos em não interferir na sua recuperação, afinal. Mas, Kulas olhou para ela com relutância. Não é como se nunca mais fossemos nos ver. Na verdade, você pode nos visitar sempre que tiver tempo. Renxia então disse, embora seja raro, haverá definitivamente algumas pequenas pausas durante o seu treinamento. Após um momento de silêncio, Kulas suspirou. Ele então se virou para enfrentar Renxia e assentiu com um rosto resoluto. Vamos começar meu treinamento. Vamos em frente. Sem dizer mais uma palavra, Renxia voou de volta na direção de seus aposentos, onde Yuning aguardava o retorno deles. Como ele ainda não conseguia voar, Kulas teve que correr atrás dela novamente. No entanto, ele tinha muito mais entusiasmo desta vez. Na verdade, seu corpo já havia ficado um pouco mais forte desde a sessão de corrida anterior. Vejo vocês mais tarde. Kulas despediu-se rapidamente de sua família antes de correr atrás de Renxia. Enquanto isso, depois que Yuan atravessou o portal e deixou seu mundo para trás, ele se viu vagando dentro de um túnel de vazio infinito por vários dias. Normalmente, o teletransporte era instantâneo, mas por algum motivo, esta passagem estava levando muito mais tempo do que deveria. Enquanto ele vagava pelo vazio, Yuan ponderou sobre sua situação atual. Faz muito tempo desde que viajei sozinho, ele murmurou. Embora a deusa dragão Yeyo tecnicamente permanecesse dentro de uma de suas armas de alma, esta era uma das raras vezes em que ele estava verdadeiramente sozinho. Mesmo em suas vidas anteriores, ele raramente ficava sozinho. Espero que os outros estejam bem. Quando alguns dias se passaram, e ele ainda estava vagando no túnel, Yuan começou a se sentir preocupado. E não pôde deixar de se perguntar se algo estava errado com o teletransporte que ele usou. Aquele mundo tem várias entradas e muitas saídas. Será que tomei a errada por acidente? Eu deveria ter perguntado a Renxia antes de entrar. Ele suspirou em voz alta. Embora ele pudesse abrir caminho à força para fora do túnel usando a manipulação do vazio, ele estava viajando pelo vazio na velocidade da luz. Se ele fizesse isso, havia uma grande chance de emergir em algum lugar no infinito céu estrelado sem qualquer senso de direção, e se perder era a última coisa que ele queria. Sem nada mais para ocupar seu tempo, Yuan decidiu cultivar. Felizmente, o túnel estava transbordando com Qi celestial. Ele fechou os olhos e respirou fundo antes de tentar sentir o Qi celestial. Devido a ter recuperado as memórias de Tian Yang, até mesmo revivido sua vida, Yuan havia ganhado a habilidade de sentir o Qi celestial tão naturalmente quanto respirar. Sua compreensão do Qi celestial melhorou tremendamente. Sua compreensão do Qi celestial melhorou tremendamente. Sua compreensão do Qi celestial atingiu um novo nível. Você compreendeu a verdadeira essência do Qi celestial e atingiu a compreensão de pico. Levou menos de um dia para Yuan atingir a compreensão máxima do Qi celestial, algo que apenas alguns desde o início dos tempos poderiam alcançar após incontáveis anos de cultivo. Embora ele pudesse ter começado a cultivar o Qi celestial muito antes, Yuan só começou a absorver o Qi celestial uma vez que atingiu a maestria de pico. Afinal, a qualidade e a quantidade de Qi celestial que alguém poderia absorver variavam muito com base em sua compreensão. Então, quanto maior a compreensão, mais eficaz seria o cultivo. Um vácuo formou-se de repente ao redor de Yuan, puxando violentamente o Qi celestial circundante como um redemoinho enfurecido no coração de um vasto oceano. No entanto, quando o Qi celestial entrou em seu corpo e depois em seu Dantian, eles não o empurraram para mais perto do reino da ascensão de Deus. Em vez disso, estava tudo sendo consumido pela árvore espiritual que habitava dentro dele. Percebendo isso, Yuan não entrou em pânico nem se importou, permitindo que a árvore espiritual consumisse o quanto quisesse. À medida que a árvore espiritual absorvia o Qi celestial, seu brilho tornava-se cada vez mais pronunciado. A árvore inteira começou a brilhar em tons de azul e violeta, uma aurora etérea formando-se e dançando ao seu redor. Eventualmente, a árvore espiritual ficou satisfeita com o Qi celestial e cessou seu banquete. A árvore espiritual tremeu de excitação enquanto uma profunda transformação começava dentro dela. A árvore espiritual entra em hibernação enquanto começa sua evolução. Progresso, 1%. Uma vez que a árvore espiritual parou de monopolizar todo o Qi celestial, Yuan finalmente foi capaz de cultivar adequadamente e muito rapidamente.
seu dantian e todo o seu ser transbordavam com Ki celestial refinado. Em apenas alguns dias, Yuan acumulou Ki celestial suficiente para romper o reino imortal e entrar no reino da ascensão de Deus. No entanto, ainda havia um problema, seu físico. Agora, vamos ver se meu físico me permitirá entrar no reino da ascensão de Deus, ou se continuará a me restringir no reino imortal até que eu evolua. Yuan respirou fundo e preparou-se para seu avanço. Um dia, 3 dias, 5 dias depois, de repente a aura e a pressão de Yuan começaram a enfraquecer, desaparecendo até serem quase inexistentes. Então, seu corpo físico começou a borrar e tornar-se transparente, como se sua própria existência estivesse sendo apagada da realidade. Yuan podia sentir sua existência desaparecendo lentamente, mas ele persistiu e continuou seu avanço. Capítulo 2356. À medida que sua existência continuava a desaparecer, Yuan sentiu o peso de seu corpo desaparecer completamente, como se tivesse sido totalmente desconectado dele. Enquanto isso, sua consciência, sua própria alma, sentia como se estivesse flutuando cada vez mais alto, como se tentasse ascender em direção aos próprios céus. Embora apenas segundos tivessem passado desde que Yuan sentiu sua alma começar a ascender para ele, parecia que dezenas de milhares de anos haviam se passado, e ele ainda estava ascendendo. Apesar de quanto tempo parecia, Yuan não entrou em pânico nem um pouco, pois já havia passado por esse processo mais de uma vez. No que pareceu um piscar de olhos, 1 milhão de anos se passaram, e durante tudo isso, Yuan sentiu sua alma ascendendo sem parar. Então, de repente, ele sentiu algo à distância, uma força invisível. Era infinita, como uma parede colossal estendendo-se infinitamente em todas as direções. Este era um fenômeno conhecido como destino celestial, algo que todo cultivador que ascendeu ao reino da ascensão de Deus experimentou. Aí vem a primeira camada. Yuan pensou consigo mesmo enquanto sua alma se aproximava da parede invisível. Não muito tempo depois, sua alma colidiu com a parede invisível, pressionando firmemente contra sua superfície infinita. Esta era a primeira barreira enfrentada por todos que buscavam a ascensão. Se falhassem em cruzá-la, permaneceriam como meros imortais. O teste era simples em conceito, mas incontáveis cultivadores tentaram e falharam. Quanto a Yuan, sua alma deslizou facilmente através da parede sem sentir qualquer resistência. Para ele poderia muito bem nem existir. Após passar pela primeira camada, a alma de Yuan continuou a vagar por mais 1 milhão de anos até chegar à outra parede. Embora passar pela primeira camada qualificasse alguém para entrar no reino da ascensão de Deus, isso estava longe de ser o fim da jornada. Além dela, camadas adicionais existiam, e com cada uma que um cultivador ultrapassava, seu poder dentro do reino da ascensão de Deus cresceria cada vez mais forte. Os resultados deste fenômeno variavam muito, moldando a própria base do poder celestial de alguém. Infelizmente não era algo que pudesse ser controlado. A maioria só podia aceitar o que lhes era concedido, muito parecido com seus talentos inatos. No entanto, aqueles com força da alma excepcionalmente forte, como Yuan, possuíam a habilidade de se empurrar além de seus limites naturais. Após passar pela segunda camada com a mesma facilidade de antes, Yuan continuou a viajar por mais 1 milhão de anos antes de chegar à terceira. Claro, ele também passou por essa com facilidade. Eventualmente, ele alcançou a quarta, então a quinta, sexta, cada camada exigindo 1 milhão de anos para alcançar, ou 1 minuto na realidade. Embora a realidade passasse lentamente, aqueles que passavam pelo fenômeno experimentavam aquele 1 milhão de anos na íntegra. E um período de tempo tão imenso inevitavelmente erodiria sua força mental. Portanto, a maioria para após a segunda, terceira ou quarta camada. Aqueles que podiam alcançar a quinta ou sexta camada eram considerados gênios, e qualquer um que ultrapassasse a sétima camada tornava-se uma potência. 1 minuto, 10 minutos, 100 minutos se passaram no mundo real. No entanto, Yuan permaneceu dentro do fenômeno, sua alma contornando sem esforço uma camada após a outra. Graças à sua técnica de cultivo de alma constantemente ativa, sua já formidável força da alma recuperava-se mais rápido do que o fenômeno poderia esgotá-la, então, tecnicamente ele poderia durar uma eternidade. No entanto, após a 10ª camada, o tempo necessário para alcançar a próxima camada aumentava 10 vezes. Em vez de 1 milhão de anos, agora levaria 10 milhões de anos para ascender ainda mais. Portanto, Yuan vagava por 900 milhões de anos quando alcançou a 100ª camada. Ele esperava passar por ela tão facilmente quanto pelas outras. No entanto, no momento em que sua alma avançou, ela foi empurrada para trás ligeiramente. Pela primeira vez, houve resistência. No entanto, não era forte o suficiente para detê-lo e após algum esforço, Yuan atravessou a 100ª camada. Neste ponto, o tempo necessário para alcançar a próxima camada aumentou 10 vezes novamente. Para ascender a 101ª camada, Yuan precisaria suportar 100 milhões de anos. No entanto, apesar de experimentar 100 milhões de anos dentro do fenômeno, apenas 1 hora passaria na realidade. Pode-se supor que aqueles que passam pela ascensão poderiam esvaziar suas mentes e entrar em um estado de transe para suportar a passagem do tempo. Infelizmente, eles precisavam permanecer totalmente conscientes e focados durante toda a provação. 100 milhões de anos, 1 bilhão de anos, 10 bilhões de anos. Graças à vasta experiência que ele acumulou ao longo de múltiplas vidas, Yuan suportou a passagem de tempo insondável sem perder sua sanidade. Mesmo assim, estava longe de ser fácil. Após quase 90 bilhões de anos, ele mal conseguiu passar da 99ª camada. No entanto, a ascensão não havia acabado. Sem hesitação, Yuan voltou sua atenção para a 1000ª camada enquanto o tempo continuava a fluir. No entanto, mesmo após 100 milhões de anos terem passado, Yuan não havia alcançado a 1000ª camada. Então 1 bilhão de anos se passou. Nada. 10 bilhões. Ele ainda estava vagando. 100 bilhões de anos depois,
Embora essa possibilidade fosse provável, Yuan escolheu continuar até que sua mente não pudesse mais suportar. E assim, o tempo passou. 200 bilhões de anos depois, rachaduras começaram a se formar em sua sanidade. Após 500 bilhões de anos vagando pelo vazio infinito sem uma única sensação para ancorá-lo, ele podia sentir sua mente atingindo seu limite. No entanto, de alguma forma, ele suportou outros 500 bilhões de anos. Finalmente, após 1 trilhão de anos completos terem passado, Yuan, à beira da loucura, sentiu isso. A milésima camada. Sua presença o atingiu como um balde de água fria, limpando instantaneamente a névoa que ameaçava consumi-lo. No momento em que alcançou a milésima camada, Yuan imediatamente tentou atravessá-la. No entanto, não importa quanta força ele exercesse, a barreira permanecia imóvel. Ele simplesmente não conseguia romper. Não tenho provas, mas está definitivamente a última camada. E eu vou romper por ela a qualquer custo, Yuan declarou internamente. Com essa resolução, ele começou imediatamente sua segunda tentativa. Capítulo 2357. Após sua primeira tentativa falhar, Yuan lançou imediatamente um segundo ataque à milésima camada. No entanto, o resultado permaneceu o mesmo. Se algo, a resistência parecia ainda maior do que antes. Percebendo que força bruta não seria suficiente, Yuan escolheu uma abordagem diferente. Posicionado diante da camada, ele não precisava mais se concentrar em avançar em direção a ela, o que lhe permitiu desviar a maior parte de sua atenção para outro lugar. Assim, ele começou a cultivar sua alma no local. Mesmo assim, ele não podia negligenciar a ascensão completamente, e parte de sua consciência ainda precisava permanecer fixada na milésima camada. 1 ano, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Após cultivar sua alma por 1 bilhão de anos, Yuan lançou sua terceira tentativa. Sua alma avançou com força renovada, colidindo com a milésima camada. Pela primeira vez, ela cedeu, deformando-se sob a pressão como tecido sendo forçado para fora por algo sob ele. No entanto, após alguns momentos de luta, a alma de Yuan rebateu novamente, falhando em romper. Não deixarei este lugar até que eu rompa, não importa quanto tempo leve. Alimentado por nada além de pura determinação e resolução teimosa, Yuan retomou o cultivo de sua alma. Outro bilhão de anos passou no que pareceu um piscar de olhos. Então 10 bilhões. Então 100 bilhões, o próprio tempo perdendo significado enquanto ele persistia. Finalmente, após passar outro trilhão de anos cultivando sua alma, Yuan fez sua quarta tentativa. Ao longo desse lapso de tempo incompreensível, sua força da alma havia ascendido a níveis além da medida, maior do que a soma de todas as suas vidas passadas. Rompa! Yuan rugiu enquanto sua alma colidia com a milésima camada. A barreira, embora fina, manteve-se firme por um batimento cardíaco. Então, incapaz de suportar a pressão, ela se rompeu enquanto a alma de Yuan disparava como um projétil destruindo uma rede frágil. Eu consegui! Yuan gritou com entusiasmo. No entanto, antes mesmo que pudesse comemorar, Yuan sentiu uma presença indescritível descendo sobre ele, forçando toda a sua atenção em direção a ela. O que aguardava além da milésima camada deixou Yuan completamente sem palavras. No vazio infinito estava uma silhueta solitária. Sua forma era difícil de compreender, assemelhando-se a uma figura humana, mas distintamente não. Dentro de seu corpo cintilavam incontáveis estrelas e galáxias giratórias, como se o universo inteiro tivesse sido condensado em sua estrutura. Esta entidade, esta existência, exalava uma presença que era familiar e estranha ao mesmo tempo. Ela carregava a aura de um eterno, mas havia algo além disso, algo inegavelmente superior. Vendo essa existência, Yuan sentiu uma mudança sutil dentro dele, mas não conseguia discernir o que era a mudança. Você é o absoluto. No momento em que Yuan tentou falar, uma força esmagadora atingiu repentinamente sua alma. Sua alma foi violentamente repelida, arremessada para trás através do vazio infinito a uma velocidade inúmeras vezes mais rápida do que sua ascensão. Embora tivesse levado mais de 1 trilhão de anos para alcançar aquela altura, ele retornou ao seu corpo em um batimento cardíaco. Você transcendeu os limites da humanidade e começou sua ascensão em direção à verdadeira divindade. Você entrou no primeiro nível do reino da ascensão de Deus. No momento em que Yuan entrou no reino da ascensão de Deus, uma profunda ondulação espalhou-se por todo o mundo, uma que só podia ser percebida por aqueles dentro do mesmo reino. Sua chegada enviou ondas de choque através de seus corações, mas esta não foi a primeira vez que experimentaram tal ondulação, já que cada avanço para o reino da ascensão de Deus disparava uma. Mas esta ondulação estava em um nível totalmente diferente, insondavelmente mais forte do que qualquer coisa que eles já haviam experimentado antes. Na verdade, a única vez que sentiriam algo comparável seria quando alguém atingisse o ápice do cultivo. E este sentimento, o nascimento de um novo deus de cultivo? Por todo o mundo, especialistas interpretaram mal o avanço de Yuan. A magnitude absoluta do fenômeno os levou a acreditar que alguém havia acabado de ascender ao posto de deus de cultivo. Por causa desse mal-entendido, muitas facções poderosas despacharam suas forças para procurar e identificar o recém-nascido deus de cultivo, inconscientes de que estavam perseguindo nada além de um fantasma. No entanto, sem o conhecimento deles, antes que a ondulação que sacudiu os 9 céus se espalhasse, outra ondulação já havia se manifestado. E era insondavelmente mais poderosa, tão poderosa que varreu o universo inteiro. Apesar de quão poderosa era, ninguém nos 9 céus a sentiu, nem mesmo os deuses de cultivo. No entanto, isso não significava que passou despercebida. Os eternos que habitavam dentro do vazio infinito sentiram-na claramente, e ela os sacudiu mais do que os humanos que sentiram a segunda ondulação. Quando a ondulação chegou até eles, seus corpos tremeram incontrolavelmente. Para muitos eternos, foi a primeira vez que sentiram medo. Aqueles que já haviam provado essa emoção, no entanto, não precisavam de explicação. Eles reconheceram instantaneamente sua fonte. Deleite e admiração, antecipação, medo, agitação, pânico, pavor, nervosismo. Uma série de emoções surgiu através dos eternos. No entanto, entre todas elas, medo e inquietação eram as mais dominantes. Claro, Yuan, a causa de tudo isso, permaneceu alheio à comoção que ele havia causado em todo o universo com seu avanço para o reino da ascensão de Deus.
Quanto tempo estive cultivando? Yuan murmurou para si mesmo. Embora tivesse passado mais de 2 trilhões de anos dentro do fenômeno, a maior parte dessa experiência desapareceu ao retornar ao seu corpo, como se tudo tivesse sido um sonho distante. No entanto, uma coisa permaneceu inegável. Sua força da alma havia crescido tremendamente, mesmo que não fosse mais tão avassaladora quanto fora durante sua ascensão. Antes que Yuan pudesse reunir seus pensamentos ou examinar seu corpo, uma luz brilhante apareceu no final do túnel, sua radiância cortando e iluminando o vazio. Finalmente! Yuan fechou os olhos e abraçou a luz. Dentro de momentos, ela envolveu todo o seu ser. À medida que o calor suave se dissolvia, um vento frio o envolveu, acariciando sua pele como se ele estivesse flutuando ou talvez caindo através do céu. Ele abriu os olhos rapidamente, apenas para se encontrar despencando do céu em direção a uma vasta planície de grama carmesim abaixo. 1 minuto depois, sua descida terminou graciosamente. Assim que seus pés tocaram o solo, ele começou a examinar seus arredores. Capítulo 2358. Enquanto Yuan olhava ao redor, seu olhar encontrou um vasto mar de grama carmesim, sua cor perturbadoramente semelhante à de sangue seco. Ao longe, erguiam-se montanhas, seus restos irregulares surgindo como testemunhas silenciosas de uma catástrofe antiga. A energia espiritual na área era abundante e mais rica do que qualquer coisa que ele tivesse experimentado nos 9 céus. Yuan supôs que havia chegado a algum lugar dentro dos 9 céus, mas seus pensamentos foram subitamente interrompidos por uma sensação que fez suas sobrancelhas se unirem firmemente. Era um cheiro imundo avassalador, um fedor tão poderoso que ele ficou surpreso por não tê-lo notado antes. Merda! Yuan praguejou em voz alta, instintivamente apertando o nariz. O cheiro era tão ruim que Yuan sentiu como se tivesse caído em um oceano de corpos em decomposição. Embora tenha ficado abalado por um momento, Yuan rapidamente se recompôs, e foi então que ele percebeu algo. Este cheiro é o mesmo daquele lugar. Será que eu? Os pensamentos de Yuan foram interrompidos mais uma vez quando várias presenças poderosas surgiram subitamente nas proximidades, cercando de todas as direções. As presenças eram inequivocamente as de cultivadores da ascensão divina, mas a intenção assassina que irradiava deles era selvagem e desenfreada, como feras raivosas que não se alimentavam a eras. Comida. É comida. Ha ha ha. Não acredito que exista comida tão profundamente no Vale Carmesim privado. E é um humilde deus falso de primeiro nível. Segundos após revelarem sua presença, 3 figuras apareceram diante de Yuan. Embora tivessem formas humanoides, eram tudo menos humanos, e Yuan os reconheceu instantaneamente. Pele carmesim, chifres que brotavam de suas cabeças, e aquele inconfundível e imundo fedor que carregavam. Eles eram demônios. Não apenas eram demônios, mas todos estavam entre o 2º e o 3º nível da ascensão divina. Apesar de enfrentar 3 demônios poderosos, todos com bases de cultivo superiores, Yuan permaneceu calmo, até falando com eles. Vocês acabaram de dizer Vale Carmesim privado? Em vez de responder a sua pergunta, eles apenas zombaram dele. Você não sabe onde está? Ha ha ha. Este idiota está tão perdido. De repente uma aura aterrorizante explodiu de Yuan, mas não era nem energia espiritual nem que celestial. Em vez disso, uma avassaladora aura de selamento demoníaco surgiu para fora, descendo sobre os 3 demônios como uma onda de choque esmagadora. Os movimentos dos demônios congelaram em um instante, e um olhar de terror rapidamente tomou conta de seus rostos. É este poder. Este bastardo é um executor. E daí? Não apenas seu cultivo é mais fraco que o nosso, mas ele é apenas 1 contra 3 de nós. Após um breve momento de choque, os demônios saíram de seu transe. Rugindo em uníssono, eles liberaram seu próprio poder e rapidamente quebraram as restrições que os prendiam. Yuan murmurou com um olhar um tanto surpreso. Normalmente, demônios inferiores como esses demônios de pele carmesim não seriam capazes de resistir à sua aura de selamento demoníaco, independentemente de seu cultivo. No entanto, eles conseguiram fazer exatamente isso. Matem-no antes que ele tente qualquer outra coisa. Os demônios rapidamente saltaram em direção a Yuan simultaneamente. Vendo isso, Yuan apenas balançou a cabeça e murmurou, zona de selamento demoníaco. Uma pequena barreira dourada materializou-se subitamente ao redor de Yuan, prendendo os demônios antes mesmo que pudessem perceber o que havia acontecido. Não consigo mover meu corpo. Que tipo de técnica é essa? Nunca ouvi falar de nada parecido antes. O que está acontecendo com meu corpo? Sente-se como se estivesse enrijecendo. Esse seu corpo está virando pedra. O quê? E isso não pode ser. Ele não é um executor, mas um selador. Um selador? Isso é impossível. Eles não deveriam mais existir. De que outra forma ele está transformando nossos corpos em pedra? Este fenômeno só acontece quando um demônio está sendo selado. Yuan observou o surto barulhento deles com leve diversão. Apesar de serem demônios, faltava-lhes a loucura sem sentido dos demônios inferiores que ele enfrentou no passado. Ei! Um dos demônios chamou Yuan subitamente. Quem diabos é você? Você é realmente um selador? Eu serei o único a fazer as perguntas aqui, Yuan respondeu calmamente. Agora, responda a minha pergunta. Este lugar é o Vale Carmesim privado? Se as próximas palavras que saírem de suas bocas não responderem à minha pergunta, eu selarei vocês completamente. Após um momento de silêncio, um dos demônios respondeu, isso mesmo. Este é o Vale Carmesim privado, o 4º vale, para ser exato. Ao ouvir isso, Yuan esfregou os olhos e soltou um suspiro profundo. Vale Carmesim privado. Embora nunca tivesse visitado este lugar, ele já tinha ouvido falar de seu nome antes, então ele sabia para onde tinha sido teletransportado. No entanto, havia um grande problema. O Vale Carmesim privado não existia dentro dos 9 céus. Não pode ser. O fedor imundo espesso no ar, a extensão carmesim do Vale Carmesim privado e os demônios inferiores incomuns diante dele deixavam pouco espaço para dúvidas. Filho da puta! Como fui teletransportado para o reino demoníaco? Yuan suspirou em voz alta. Mesmo que ele não quisesse acreditar, ele não podia ignorar todas as evidências diante dele. Ele havia entrado de alguma forma no reino demoníaco, um domínio proibido que o Paragon Divino havia selado pessoalmente há muito tempo. Com a entrada para o reino demoníaco selada, não deveria haver maneira de ninguém entrar. E ainda assim, ele tinha feito isso de alguma forma. Através
através de seu próprio mundo, nada menos. Claro, havia a chance de que o selo tivesse sido desfeito. No entanto, se esse fosse o caso, ele teria sido capaz de senti-lo, já que o selo estava diretamente conectado à sua alma. Embora o mistério de sua chegada pesasse muito em sua mente, Yuan não podia se dar ao luxo de contemplá-lo, pois tinha questões mais urgentes em mãos. Ele se virou para olhar para os demônios e perguntou: vocês acabaram de dizer que os seladores não existem mais. Por que disseram isso? Por quê? Não é óbvio. Todos eles foram aniquilados. Sério, de onde veio um caipira ignorante como você? O demônio nem tinha terminado de falar quando seu corpo enrijeceu de repente, depois se solidificou em pedra em um instante. Os outros dois demônios encararam o demônio selado, seus rostos cheios de horror. Capítulo 2359. Após selar um dos demônios, Yuan perguntou calmamente aos dois restantes: vocês conhecem o nome Paragon Divino? Divino quem? Os demônios olharam para ele com as sobrancelhas levantadas, parecendo genuinamente intrigados com o nome. Quanto tempo se passou desde que vim aqui como Tian Shenil? Yuan perguntou a si mesmo internamente. E quanto ao clã de selamento demoníaco? Ele continuou perguntando. Aqueles bastardos? Eles foram aniquilados muitos bilhões de anos atrás. Os olhos de Yuan se estreitaram com essa informação. Quem é o atual governante supremo? Isso, nós não podemos lhe dizer, já que o governante supremo mudou várias vezes, mesmo antes de sermos jogados no Vale Carmesim privado, disse o demônio. E estamos aqui há pelo menos 100 milhões de anos. Yuan ponderou por um momento, tentando se lembrar de um certo nome. Então, ele perguntou com uma voz lenta, mas clara: vocês conhecem um demônio chamado Dena? Dena? As expressões dos dois demônios se contorceram imediatamente com surpresa. Governante Supremo Dena. Agora esse é um nome que não ouço há uma eternidade. Um dos demônios riu alto. Você tem sorte de ter pronunciado esse nome enquanto estava dentro do Vale Carmesim privado, seu selador. Se tivesse pronunciado esse nome proibido fora deste lugar, teria sido massacrado à vista, observou o outro demônio. Suas palavras fizeram as sobrancelhas de Yuan se levantarem com perplexidade. A governante suprema Dena era um dos demônios mais poderosos do reino demoníaco, que governava mais da metade deste reino quando ele o visitou como Tian Shenil. Como ser tão poderoso se tornou um assunto proibido, a ponto de apenas pronunciá-lo ser uma sentença de morte? O que aconteceu com ela? Yuan então perguntou. Sério, de onde você veio para não saber nem o senso comum? O demônio que tinha acabado de falar cobriu rapidamente a boca após perceber seu erro. Espere. Isso foi por acidente? Sem hesitação, Yuan selou o demônio. Agora, restava apenas um demônio. Yuan se virou para olhar para ele, que engoliu em seco nervosamente antes de responder. A governante suprema Dena enlouqueceu de repente um dia e entrou em fúria, queimando muitas cidades até o chão e matando incontáveis pessoas inocentes. Por causa de suas ações, ela foi marcada como uma abandonada e exilada para o Vale Carmesim privado. Uma abandonada. Yuan murmurou. Era um termo que ele conhecia muito bem. Apenas demônios que perderam sua razão, aqueles incapazes de controlar sua fome e sede de sangue, recebiam esse título. O Vale Carmesim privado era onde esses abandonados e criminosos eram exilados, abandonados e deixados para serem esquecidos. Então, a governante suprema Dena está atualmente no Vale Carmesim privado, hein? Ele murmurou em voz alta para si mesmo. O demônio assentiu, faz vários bilhões de anos desde que ela foi exilada, mas não é como se alguém pudesse executar aquele monstro, então ela ainda deve estar aqui. Na parte mais profunda, o Vale Final, isso é. Há mais alguma coisa que você queira saber? Se não, eu gostaria que você me libertasse. Juro que não o atacarei novamente e não sou um abandonado também. Yuan lançou um olhar para ele antes de perguntar. Por que você foi exilado para este lugar? O demônio ficou subitamente em silêncio enquanto uma expressão pesada moldava seu rosto. Após um momento de silêncio, ele falou com uma voz baixa: minha família estava passando fome por causa da minha falta de capacidade. Então roubei um pouco de comida como medida desesperada. Acontece que roubei do bastardo errado, e ele executou toda a minha família na minha frente como punição. Entrei em frenesi após testemunhar isso e ataquei aquele bastardo, que acabou sendo um nobre. Yuan ouviu em silêncio, sua expressão em branco. No reino demoníaco, apenas demônios existiam. No entanto, eles não eram nada parecidos com os seres cruéis e sedentos de sangue que uma vez aterrorizaram os 9 céus. Os demônios aqui não eram diferentes dos humanos comuns, capazes de razão, contenção e emoção. Isso era algo que o Paragon Divino, Tian Shenil, tinha percebido rapidamente quando chegou pela primeira vez ao reino demoníaco, e isso o abalou profundamente. Apesar de seu ódio profundo pelos demônios e sua determinação inabalável de exterminar todos eles, ele se viu em um dilema inesperado após saber a verdade sobre os demônios deste reino. E quanto àqueles dois? Yuan perguntou enquanto seu olhar saltava entre os dois demônios que ele tinha selado. Eles também estão sendo punidos por ofender demônios nobres. Ele suspirou. É assim mesmo? Assim que Yuan estava prestes a fazer seu movimento, várias presenças mais poderosas surgiram na existência, fechando-se rapidamente em direção à sua localização. Sentindo isso, Yuan soltou um suspiro baixo. Esqueci. Preciso mascarar completamente minha presença enquanto estiver aqui. Em um instante, Yuan ativou o véu das sombras, sua aura desaparecendo como se ele nunca tivesse existido. Mas era tarde demais. Sua posição já tinha sido fixada, e as presenças que se aproximavam continuaram a fechar o cerco sem hesitação. 5 demônios apareceram em apenas segundos, e eles cercaram Yuan. Comida. Quanto tempo desde que provei carne pela última vez? Vendo isso, o demônio dentro da aura de selamento demoníaco de Yuan avisou-os apressadamente. Eu não o ofenderia se fosse vocês. Ele é um selador. Haha. Selador? Que tipo de bobagem é essa? Eles desapareceram há muito tempo. Vocês estão cegos, porra. Olhem para as 2 estátuas de pedra ao meu lado. Os demônios congelaram quando finalmente notaram os demônios selados, que inicialmente pensaram serem apenas rochas com formas estranhas. No entanto, apesar da evidência bem diante de seus olhos, eles se recusaram a acreditar. Embora não tivessem explicação para a situação diante deles, esses novos demônios estavam morrendo de fome e não podiam se importar menos. No final, todos eles atacaram Yuan.
Claro, Yuan, que estava protegido pela aura de selamento demoníaco, selou instantaneamente os 5. Após selar os demônios, Yuan virou-se calmamente para olhar para o demônio restante e perguntou: qual é o caminho para o Vale Final? O demônio olhou para ele com um rosto pasmo. O Vale Final? Você está tentando encontrar a governante suprema Dena? Esse é um desejo de morte até mesmo para você. Ele exclamou. Capítulo 2360. Eu não sei por que você deseja encontrar a governante suprema Dena, disse o demônio, mas eu recomendo fortemente que não o faça. Ouvir um demônio adverti-lo sobre perigo deixou Yuan momentaneamente sem palavras. Ele não estava acostumado a tais conversas com sua espécie, mesmo com as memórias do Paragon Divino. Agradeço sua preocupação, mas preciso encontrá-la, Yuan disse calmamente. O demônio suspirou antes de responder. Tudo bem, eu lhe direi. Mas você pode remover minhas restrições? Eu não posso responder a você mesmo se eu quisesse no meu estado atual. Sem dizer uma palavra, Yuan removeu as restrições sobre ele. O demônio fez um rápido alongamento de braço antes de apontar para o sul. Se você viajar naquela direção, eventualmente chegará ao Vale Final. Quão longe é daqui? Yuan perguntou. Ele sabia que o Vale Carmesim privado era vasto, mas nunca tendo visitado ou dado muita atenção a ele em sua vida passada. Ele não tinha compreensão real de quão imenso era. Bem, eu nunca fui além do 5º vale, então não posso dizer realmente. No entanto, apenas ir do 4º vale para o 5º vale levará pelo menos vários anos. Vários anos? Yuan exclamou em choque. Após o choque inicial diminuir, Yuan recordou subitamente um detalhe crucial sobre o reino demoníaco. Ah, certo. Assim como a expansão primordial, o fluxo de tempo aqui difere do dos 9 céus. De fato, o tempo no reino demoníaco movia-se muito mais rápido do que nos 9 céus. E até mesmo o fluxo acelerado dentro da expansão primordial empalidecia em comparação. O que era mesmo? Um ano neste mundo é apenas um dia nos 9 céus. Yuan vasculhou as memórias de Tian Shenil para encontrar essa informação. Se a disparidade no tempo fosse realmente tão grande, Yuan não se sentia mais preocupado em passar vários anos neste lugar. Quantos vales existem no Vale Carmesim privado? Yuan perguntou. 10 no total, o demônio respondeu. Os primeiros 9 são conhecidos como o primeiro vale até o 9º vale. O vale final fica bem no coração desta terra. Entendo. Obrigado pela informação, Yuan disse calmamente enquanto começava a caminhar para o sul. Espere. O demônio chamou com uma voz hesitante, apontando para as figuras petrificadas. E quanto a eles? Você vai realmente deixá-los assim para sempre? Esta é a minha primeira vez testemunhando isso, mas de acordo com a lenda, uma vez que um demônio é selado, ele permanece consciente, preso naquele estado por toda a eternidade. Isso é correto, Yuan disse indiferente. Eles são essencialmente enterrados vivos pelo resto de suas vidas imortais. No entanto, eu não os selei permanentemente, então eles voltarão ao normal após alguns anos. É assim mesmo. Obrigado por nos poupar. Yuan encarou o demônio por um momento antes de perguntar: Ei, quer vir comigo? Com licença. Os olhos do demônio se arregalaram com a pergunta abrupta de Yuan. Ainda tenho muitas perguntas sobre este lugar, e seria bom ter alguém com quem conversar enquanto viajo para o Vale Final. Você pode ter um desejo de morte, mas eu não quero morrer ainda. Eu ainda preciso vingar minha família. O demônio recusou apressadamente, mesmo que pudesse ofender Yuan e arriscar ser selado. Eu posso prometer a você que nada acontecerá com você, Yuan disse calmamente, tentando persuadi-lo. Além disso, como você planeja se vingar quando está preso neste lugar pelo resto de sua vida? E isso é. O demônio ficou em silêncio. Uma vez que um demônio é exilado para o Vale Carmesim privado, sair é praticamente impossível. Aqueles lançados aqui são condenados a permanecer pelo resto de suas vidas. No entanto, com vidas que beiram a eternidade, sua única verdadeira libertação é a morte. Nesse sentido, eles não eram tão diferentes de Yuning e Jihan, que foram uma vez presos dentro do Reino das Sombras, destinados a definhar no isolamento ou serem consumidos por outras almas. Não é completamente impossível deixar este lugar, o demônio disse, um lampejo de esperança em seus olhos. Ouvi dizer que alguns exilados conseguiram recuperar sua liberdade antes. Yuan riu suavemente. Talvez alguns sortudos tenham sido libertados sob circunstâncias especiais. Mas você realmente acredita que tal sorte recairá sobre você? O demônio ficou em silêncio. Após uma breve pausa, Yuan acrescentou: siga-me. Mantenha-me entretido, e eu ajudarei você a deixar este lugar. O demônio engoliu em seco nervosamente com a oferta tentadora de Yuan. Como você vai me libertar? Ele perguntou. No entanto, o queixo do demônio caiu quando Yuan deu de ombros e respondeu: não faço ideia agora, mas vou encontrar uma maneira. Eu prometo. Sério? O demônio suspirou em voz alta. Apesar da resposta medíocre de Yuan, o demônio não conseguia ignorar a confiança inabalável em sua voz. Mais do que isso, havia algo sobre Yuan, uma presença indescritível, que o fazia parecer estranhamente confiável. Sem esperar por uma resposta, Yuan se virou e começou a se afastar. Se você não deseja me seguir, então não faça, ele disse por cima do ombro. Eu não vou forçá-lo. Você é livre para permanecer aqui pelo resto de sua vida, apegado a uma vingança que nunca virá. Quando o demônio ouviu tais palavras, ele sentiu algo estalar dentro de sua cabeça. Então, sem nem perceber, ele começou a se mover em direção a Yuan. Eu irei com você. Ele declarou. Qual é o seu nome? Yuan perguntou então. Eu sou Yuan. Você pode apenas me chamar de Leve. Vamos, Leve. Tente não ficar para trás. Yuan saltou subitamente para o céu. No instante seguinte, chamas lindas irromperam ao redor dele, formando um par de asas ardentes em suas costas enquanto ele disparava para frente como um meteoro flamejante. O que diabos? Leve exclamou, atordoado pela técnica de movimento de Yuan. Mas quando ele viu quão rapidamente Yuan estava desaparecendo no horizonte, ele engoliu seu choque e apressadamente saiu em perseguição. Enquanto isso, em algum lugar dentro do nono céu, aqueles conectados a Yuan, como Feng Yuxian e Xiao Hua, sentiram subitamente seu vínculo com ele ser cortado. Esse sentimento. Jovem mestre, Yuan? No momento em que sua conexão com Yuan foi cortada, Feng Yuxian, Xiao Hua e Lan Yinjin interromperam imediatamente qualquer coisa que estivessem fazendo. Fim do vídeo.